Olá, bom dia, 7 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você, produtor rural, bom dia para você, pecuarista. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia, Antônio Gustavo. E hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro de 2017. Começa agora o Bom Dia Produtor com tudo o que você precisa saber sobre agricultura, sobre pecuária. E veja só o que te espera nessa edição. O mercado do boi gordo segue sem definição. E o indicador bezerro feito pelo CPEA começa o mês em queda. Saiba tudo sobre a Semana Nacional da Carne Suína. Vamos ver também sobre a política do leite. Hoje, informações para você que trabalha com a pecuária leiteira. Fique conosco, já está no ar o Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para começar muito bem a sua manhã, vamos ver como é que fechou ontem o mercado do boi gordo, onde ele segue mais equilibrado e também sem muitas alterações, como você vai ver na análise feita pela Scott Consultoria. Olá a todos. Nesta quarta-feira, 4 de outubro de 2017, o cenário é de preços andando de lado no mercado do boi gordo. De um lado, continuamos com baixa oferta de animais terminados e de outro, a demanda, mesmo com o início do mês, parece não ter recuperação. A gente observa algumas quedas pontuais e isso acontece quando um frigorífico consegue comprar lotes maiores. Por outro lado, e mostrando o equilíbrio do mercado, aqueles frigoríficos que apresentam dificuldade em alongar as escalas acabam oferecendo preços acima da referência. Já no mercado atacadista de carne bovina com osso, os preços seguem instáveis e o boi casado de animais castrados, cotado em R$ 9,34 o quilo. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Vamos falar mais sobre esse mercado de reposição, vamos entender mais como é que está sendo desenhado este mercado e para isso nós vamos falar pelo telefone com o especialista em gestão de risco em pecuária, Rodrigo Albuquerque, ele que também é idealizador do blog Notícias do Fronte. A gente quer saber então a seguinte questão, a gente vai perguntar para o Rodrigo. Para o mercado de reposição, o momento é de boa procura e preços estabilizados. A gente vai perguntar então para o Rodrigo Albuquerque se ele acredita que o retorno da chuva ainda é pequeno para a melhoria dos preços e da liquidez geral. É com você, Rodrigo Albuquerque. Bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia aos amigos do Bom Dia Produtor, aí do canal do Boi. Elaine, sobre a sua questão, sim, a gente tem visto aí que os produtores têm relatos aí no último fim de semana, agora aí no fim de semana da virada do mês, virada de outubro, com chuvas que tem um acumulado aí de mais ou menos 80 milímetros, né? 50, 80, às vezes um pouco mais, dependendo de algumas regiões. Ainda é muito cedo para mudar o cenário, né? A gente entende que, se a gente olhar, até é fácil de checar isso, olhando as pastagens aí, de acordo com a viagem, as viagens que todo mundo faz aí, quem é da pecuária sempre está no trecho, né? Então você vai perceber que o cenário que impera ainda é um cenário de seca. Então ainda não dá, do ponto de vista produtivo, para dizer que esse retorno da chuva já é suficiente para mudar alguma coisa em termos de precificação e mesmo em termos de liquidez geral, né? O que dá para dizer é que mudou o ânimo das pessoas, as pessoas estão mais animadas, principalmente aí o pessoal que está ligado mesmo à pecuária, ao gado, ao ambiente sem ar-condicionado, né? Os pecuaristas, eles estão mais animados, principalmente as pessoas que estão comprando gado, e nesse sentido isso já dá para dizer que mudou, mas a gente ainda precisa aí de algumas semanas
pelo menos 100 a 150 milímetros de chuvas acumulados para a gente entender e concluir que a safra de capim começou. E óbvio que também depende de como a fazenda de cada um passou a seca. Se a fazenda está estruturada, como a gente gosta de falar, ou seja, que se sobrou um volume de capim, mesmo que seco, mas que permitiu a planta iniciar esse período de águas estruturado, o capim responde mais rápido, né? Então, de toda forma, isso ainda não aconteceu via de regra. Tá certo, Rodrigo Albuquerque. Agora a gente quer uma outra questão. Tem muitos pecuaristas ou profissionais que trabalham também com a ponta vendedora. O que fazer neste momento? Qual é a dica que você repassa para eles, Rodrigo? Pois é, Elaine. Seguindo o raciocínio, né, pensando aí, independente se é vendedor, como é o caso da sua pergunta, ou não, a gente percebe que a procura está boa, a procura ela melhorou muito durante o mês de agosto para setembro também. Então a demanda, a procura por animais, ela segue boa, né? A gente ainda não vê em que pese o ânimo do pessoal esteja já melhor, já esteja já mais para cima, né? A turma está mais animada, a gente ainda não vê mudança nas balizas de preço e na liquidez de maneira geral. É possível que isso aconteça? Até é possível, porque a gente não vê uma oferta escondida de gado para venda, de reposição, muito grande nas fazendas. Não tem muito gado em fartura, como a gente gosta de dizer na prática. Então, se a gente observar essa procura aumentando bastante nas próximas 2 a 4 semanas, pode até acontecer de uma reação positiva nos preços. Agora, voltando à sua pergunta, para quem está vendendo, e o sujeito está vendendo gado e ele passou com esse gado na fazenda durante toda a seca, num primeiro momento você pode pensar, você com a cabeça de vendedor, que não vale a pena vender agora, porque, como eu acabei de dizer, pode ocorrer, né, do preço melhorar, e é fato que a situação produtiva vai melhorar, né? A água está vindo aí, né? Mas você tem que pensar se você tem condição de reter esse gado, de continuar retendo esse gado até o capim realmente, a brota do capim, como a gente gosta de falar na prática, engatar. Ou seja, a produção, a safra de capim realmente começar, o que acontece com mais ou menos 100 a 150 milímetros de chuva para lá. E a maioria das pessoas, pelo que a gente vê aí, não tem essa condição de continuar retendo esse gado. Então, às vezes, pode ser melhor você vender esse gado antes do gado escorrer, como a gente fala na prática. Com essa brota nova é comum dar uma diarreiazinha nos animais, o gado ficar até um pouquinho mais feio antes dele efetivamente melhorar, né? E se você também vender agora, na situação, se você estiver na situação de que seu capim, a sua fazenda não passou estruturada, o seu capim está muito baixinho, tá, como a gente brinca na prática, como um gramado de futebol. Às vezes vale a pena, além do motivo do gado dar uma escorrida nas primeiras brotas, né? E aí fica ruim para você mostrar o gado. Se você aliviar essa pastagem antes dos 100 a 150 milímetros de chuva, provavelmente seus pastos vão vir com mais força na rebrota. Então, é muito melhor você pensar não só no estoque de gado que você tem, mas principalmente na condição de reter esse estoque. Esse é o principal argumento aí que a gente sugere para quem está vendendo gado, Elaine. Tá certo. Depois dessas dicas para a ponta vendedora e para a ponta compradora que está sintonizada aqui no programa, Rodrigo, quais indicações você pode repassar neste momento? Pois é, e em relação à sua pergunta aí na outra parte, né, na outra ponta, na ponta compradora, como eu disse, os ânimos estão renovados, é fato, né, a gente já percebe em algumas localidades a ocorrência de preços com algum aquecimento ou leilões mais quentes, leilões que vendeu quase 100% do gado que tinha para vender, e a gente recomenda para quem está
na situação de ter o dinheiro e ter pasto para receber esses animais, está muito de antena ligada no mercado, né, para aproveitar a compra de animais que tenham um ganho compensatório depois de começar a ser exposto a um capim rebrotado, né? Ou seja, aquele gado que está magro, que passou a seca magro, ele emagreceu durante a seca, mas não ao ponto de tirar a saúde desse gado. É aquele famoso gado que você compra, ele tem carcaça, mas ele não tem peso. A hora que esse gado é exposto a um capim renovado, a um capim depois de já ter tomado aí 100 a 150 milímetros de chuva, depois da safra ter começado, esse gado apresenta o famoso ganho compensatório, né? Ou seja, ele engorda mais do que justificaria pelo nível da forragem, em função dele ter estado num perfil nutricional, num perfil de dieta, né, muito ruim durante a seca. Então é interessante você que vai comprar estar atento para esse tipo de situação, porque essa arroba que você coloca, a hora que o gado, como a gente fala na prática, toma chuva no lombo, o gado dá um salto, né? Ele faz carcaça muito rápido. E é importante você não entrar na loucura de preço, né? Isso que acho que é o principal conselho nessas duas partes aí, os principais conselhos para quem está comprando gado. Elaine, estamos aqui à disposição como sempre, viu? Muito obrigado. Obrigada a você, Rodrigo Albuquerque, nosso querido colaborador que sempre traz informações fresquinhas para quem trabalha com pecuária de corte aqui no país. Ele que é idealizador do Notícias do Fronte, um site bastante conceituado, quer acessar toda segunda-feira, tem informações. Está passando aqui na tela do seu televisor, o GC, o site é nf2r.com.br, atualizado toda segunda-feira. Muito obrigada, viu, Rodrigo? E os primeiros dias do mês de outubro foram marcados com chuvas pela região centro-oeste e também com tempos amenos, o que acabou beneficiando os pastos. Mas será que esse tempo mais úmido deve permanecer para os próximos dias? Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente como fica a previsão para até a próxima semana. Bom dia. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, bom dia a todos. Sim, essas instabilidades que ocorreram na região centro-oeste ao longo dos últimos dias garantiram a recuperação dos índices de umidade do solo. Como a gente pode ver no mapa, a umidade do solo, principalmente do Mato Grosso do Sul, aumentou bastante. Agora, os índices de umidade do solo alcançam até 70% nas áreas em azul. Grande parte do Mato Grosso e também de Goiás aumentaram a disponibilidade hídrica, principalmente nas áreas em amarelo do mapa, garantindo agora índices de umidade de até 30%. Então, essas chuvas que ocorreram voltaram a garantir melhores condições para as áreas de pastagem e também voltaram a diminuir os focos de incêndio. Nos próximos períodos, tempo seco volta a predominar na região por conta da atuação de uma massa de ar mais seco que inibe a formação de instabilidades. Por conta disso, tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Pancadas isoladas nas áreas mais ao sul do Mato Grosso do Sul e também na região do Distrito Federal. A partir da próxima semana, ainda pouca coisa deve mudar na região, porque o tempo seco e dias ensolarados ainda devem persistir na região centro-oeste. Pancadas fracas se concentram agora no noroeste do Mato Grosso e extremo sul do Mato Grosso do Sul. É a partir da terceira semana, em meados do mês de outubro, que as instabilidades agora conseguem avançar para as áreas mais centrais do Brasil. Aí a previsão de chuva abrangente em grande parte da região centro-oeste. Só que dessa vez o acumulado ainda é baixo e não passa de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, o tempo seco volta a predominar na região, mas a partir da metade do mês de outubro, instabilidades voltam a se espalhar pela região centro-oeste, trazendo cenários mais otimistas para as áreas de pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Você vai conferir agora um acompanhamento técnico de performance de carcaça, cujo objetivo central é fazer com que todos os elos da cadeia produtiva saiam ganhando.
produtor, frigorífico, consumidor. O Bom Dia te mostra agora um conceito de trabalho que envolve gestão de informação por qualidade e garantia de procedência. Prepare-se para entender por que o resultado obtido deste acompanhamento impactou de 4% a 6% na rentabilidade ao produtor no momento da venda. Esse é o tema do Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o zootecnista Caio Rossato, que vai contar para a gente melhor sobre esse acompanhamento que vem sendo e já muito sucesso, né, Caio? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Elaine, é um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite, viu? Então a gente quer entender, me conta mais sobre esse trabalho, até para o pecuarista que está querendo entender melhor o que significa esse acompanhamento técnico. Vamos ver se eu entendi. Vocês fazem um acompanhamento de abate junto ao frigorífico, visando assim um trabalho de qualidade de carne, selecionando os melhores animais e agregando valor na hora da venda? Sim, exatamente isso. Nós fazemos o acompanhamento do abate e estamos orientando o tempo todo o pecuarista de como fazer a seleção dos melhores animais. Então, nós fornecemos gráficos, informações da fazenda para que ele obtenha o melhor resultado da carcaça. E assim ele possa dar um melhor acabamento, ter um melhor rendimento e um aproveitamento dela também, de uma raça específica, né? Então tem diferença entre raças, então a gente dá todo esse suporte, além do acompanhamento no frigorífico mesmo. E de onde surgiu essa ideia de fazer esse acompanhamento diferenciado? Já existia? Ela existiu quando eu trabalhei na época na Marfrig e eu comecei a perceber exatamente que faltava muita comunicação entre o frigorífico e o produtor. E eu falei, alguém precisa passar a informação, porque eu via animais de excelente qualidade sendo abatidos com pouco acabamento, por programa de fomento que não era o ideal, né? Então eu falei, não, hoje eu preciso montar uma empresa que faça essa comunicação e junte esse elo e faça com que eles não tenham conflitos, né? Que seja uma sinergia. É um desafio muito grande, mas a gente está conseguindo isso e vem melhorando para todo mundo. Então hoje eu consigo até mesmo com que o frigorífico faça indicação da gente, porque ele sabe que eu vou trabalhar na performance da carcaça, na melhoria da matéria-prima que aquele pecuarista está fornecendo para ele. Inclusive nós temos algumas fotos, eu vou pedir para a produção colocar. Vamos ver se a gente consegue, através delas, explicar o melhorzinho. Pode explicar para a gente? O que a gente está vendo? São fotos de animais com extremo valor agregado na indústria, né? Que recebem muita bonificação. Esse produtor aí, por exemplo, numa estratégia de venda diferenciada, nós conseguimos 6% a mais de rentabilidade para ele na arroba. Isso. Então, ele conseguiu agregar valor na venda e nós damos todos os... E foi um negócio muito bacana porque a gente está dando suporte para o frigorífico também, no padrão de corte, na qualidade da desossa dele, para que ele possa aproveitar melhor essa carcaça e tenha melhor aproveitamento dos cortes, né? Eu coloquei fotos de cortes quase todos fotos de corte de dianteiro. Para ilustrar o quanto que a gente pode agregar também no dianteiro, que é pouco explorado no mercado hoje, né? Então, claro que tem que ser animais de muita qualidade e genética muito boa, animais pesados, né, para explorar esse dianteiro. Inclusive esse vídeo também, ó. Isso aí são novilhas Hereford, né? Então percebe que estão bem acabadas aí o traseiro, né, delas. E a gente está fazendo esse trabalho justamente porque a gente entendeu que não basta só o produtor sair ganhando, a gente entendeu também que com o expertise da empresa, a gente pode trazer esse suporte para o frigorífico também, ajudando ele na desossa, né, na qualidade dos cortes. Que bacana essa ideia. Me diz uma coisa, existe alguma... Vocês trabalham com raças específicas? Explica para o pecuarista que deve estar interessado também. Sim. A gente trabalha com todas as raças, né? A gente atende, vamos dizer, desde a commodity até o valor agregado. Esse programa de bonificação que nós estamos criando, ele é de raças britânicas, tá? Mas nós atendemos todos os pecuaristas, desde o pecuarista que cria Nelore a pasto comum, até o produtor que faz um confinamento super precoce, né? Então a gente tem como fazer o direcionamento para cada perfil de cliente. Vocês auxiliam inclusive na venda? Na venda também. A gente vê a melhor estratégia de venda, qual frigorífico está remunerando mais pela aquela carcaça. Existem N programas
programa de fomento em vários frigoríficos, né? Então o produtor, ele tem muita dúvida, ele não sabe qual que vai remunerar mais, aí a gente faz uma simulação do abate, né? Que seria a antecipação do resultado que ele pode ter no frigorífico, para que ele possa tomar a decisão mais embasado, né? E aí com isso ganha o pecuarista, ganha o frigorífico e ganha, claro, o consumidor. Ganha todo mundo, né? A gente percebe que hoje tem uma grande necessidade. O frigorífico ele está buscando muito mais o pecuarista, está buscando muito mais melhorar a matéria-prima dele, e nós estamos também nessa luta aí para que as pessoas entendam, que os produtores também entendam que matéria-prima de qualidade ela vai ter sim uma remuneração diferenciada, o frigorífico vai tratar aquele fornecedor de maneira diferenciada e o produtor começar a enxergar o frigorífico como um cliente, né? Não mais como um adversário. Exato. Então é isso que a gente divulga muito, é isso que a gente fala, que esse elo ele tem que se conversar muito, porque senão muita coisa é perdida nesse meio por falta de comunicação mesmo. Se hoje em dia a propriedade rural é chamada de empresa rural, por que não hoje o pecuarista é um cliente, né? E tem que ser tratado da melhor forma possível. Muito obrigada por informar para a gente esse acompanhamento técnico diferenciado, com rentabilidade também para todos os envolvidos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, né? Conversei com o zootecnista Caio Rossato, e essa informação aí, novidade de mercado, já fazendo uma observação do que o mercado está precisando, e isso tenho certeza que acontece com todas as atividades aqui no país. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com um bloco com os melhores leilões que estão agitando as pistas do país. 8h46. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira para falar sobre investimentos. Você pecuarista, você investidor, acompanha a partir de agora os melhores leilões do país, com transmissão aqui pela rede SBA. E no dia 15 de outubro não será diferente. Teremos a transmissão de um leilão muito importante, leilão do Grupo Terra Grande, 25º leilão de touros do Grupo Terra Grande, que acontece a partir do meio-dia aqui no Canal do Boi. Mais informações na reportagem de Daniel de Paula. Uma genética só se garante dos resultados de seus clientes. E os touros Terra Grande estão cumprindo essa missão onde quer que se necessite de uma fonte confiável. A busca por tanta qualidade tira qualquer distância para uma genética como essa. A prova disso é essa travessia que nós estamos fazendo aqui do Rio Araguaia, de Pau d'Arco, no Tocantins, para a Floresta do Araguaia, no Pará, onde uma fazenda começou a comprar faz 3 anos esses touros na tentativa de padronizar o seu rebanho. Será que conseguiu? Basta dar uma olhada nessa primeira safra de bezerros da Fazenda Três Irmãos, no Pará, e constatar o desenvolvimento dos filhos de touros avaliados que Paulo Henrique vem comprando da Terra Grande. Depois de formar a fazenda para estender sua pecuária de corte, encontrou a qualidade que buscava nos reprodutores que usou para repassar sua vacada comercial. A gente usava alguns touros mais de pista para trás, agora de uns anos para cá a gente usa, olhando o fenótipo, mas com muito mais rigor na parte de número das DEPs, tanto de leite como de ganho de peso. E aí a gente vai formando. A primeira safra da Terra Grande aqui na fazenda são esses touros aqui, esses bezerros. Não foram escolhidos nem nada. Gado racialmente bom, mas carnudo. Aí tá com meio sangue e tá acompanhando o tamanho, né? O desenvolvimento. Eu gostei. As informações das provas indicam as linhagens que ele deve usar para dar sequência nessa padronização. Seja com os touros Terra Grande, que já são maioria no seu time de produtores de carne a campo, seja com sêmen de touros jovens e eficientes, que lhes são recomendados para acasalar com novilhas que já carregam o gene da precocidade formado na própria Terra Grande. E coincide com o que eu quero. Os touros que eu uso para inseminar são uns touros bem... O sêmen dos touros é o que eles têm. Então encaixou, né? O trabalho que eles estão fazendo com o que eu estou procurando. Quem encontrou tudo isso há mais tempo foi a Fazenda Arizona, em Santa Rita do Tocantins, onde há uma década os touros Terra Grande cumprem o papel de produzir bons bezerros a pasto. Todo ano chegam novos indivíduos para imprimir na vacada uma precocidade cada vez mais evidente. A primeira safra desse processo foi em 2014, quando de 140 fêmeas desafiadas, 7% emprenharam aos 18 meses. No ano seguinte, de 180 novilhas, o resultado já subiu para 12% de prenhez, e a última foi de 35%.
prova da eficiência dessa genética e da preocupação da Terra Grande em garantir tais resultados. Quando eu comecei lá, que eu fui convidado, é porque as novilhas não estavam emprenhando. A gente estava com novilhas de 30 meses, não tinha peso às vezes, e emprenhando com 30 e com resultado abaixo de 60%, 70% de emprenhei. Lá tem 2.000 matrizes, praticamente tem uns 50 touros Terra Grande hoje. A gente começou com touro normal e passei a comprar touro, indiquei para ele o Terra Grande, touros avaliados, mas bem avaliados positivamente. E ele começou a trabalhar com touros com essas características bem avaliadas para peso, desmama, para leite e para precocidade sexual. E hoje, depois de pouco tempo, 8 anos, 9 anos, em gado, são praticamente só 3 gerações. E a gente está tendo hoje novilhas, praticamente todas as novilhas dele estão entrando com 290 quilos com 18 meses, no desafio, agora em maio. E aqui não emprenho, em maio, praticamente completa uns 90% de emprenhos em dezembro. A meta é fazer reposição 50%, 60% só com essas novilhas de 18 meses, certo? Prenhas. De 3 anos para 2 anos para cá, melhorou bastante. Todo ano que passa vai melhorando mais, né? Para peso, para leite, né? Treino cedo, novo, pesado na desmama. Essa aqui é uma etapa importante em todo o processo bolado pelo Grupo Terra Grande. O momento do pós-venda, onde a equipe da fazenda vai a campo conferir de perto os resultados que essa genética pode proporcionar. E o que está sendo constatado é uma evolução constante do seu rebanho e o dos seus clientes. Tem um cliente que você fala para ele, nós temos uma genética que emprenha aos 13 meses. Ele fala assim, mas para que eu quero isso? Porque igual a gente fala, não é porque você vendeu a caminhonete traçada, você tem que usar a tração dela, né? Então isso é a genética. Quando você faz esse gene da precocidade, igual aqui eles usam a precocidade aos 18, ele está dentro do animal. Se você quer usar, você usa. Se você não quer usar, tá ali. É um gene, é uma característica. Você não pode depois, daqui uns anos, você chegar e falar assim, eu quero emprenhar aos 18. E aquele gene não está dentro do seu rebanho. É com essa meta de oferecer resultados econômicos que o Grupo Terra Grande programou para este ano 1.000 touros ofertados nos seus 3 leilões, sempre com transmissão pelo canal do Boi. E por aqui, claro, mais oportunidades de negócios para você, pecuarista, que está sintonizado aqui na nossa programação. E olha, até amanhã você tem a oportunidade, através aqui do canal do Boi, acompanhar o shopping virtual da Fazenda Cachoeira 2C e Fazenda Santa Helena, em oferta animais da raça Nelore. E quem vai trazer mais informações é o leiloeiro Adriano Edival. Aliás, Adriano, é bom pecuarista se apressar, não é mesmo? É isso mesmo, Elane. Bom dia a você, bom dia aos amigos de todo o Brasil que estão nos acompanhando pelas lentes do canal do Boi, acompanhando o Bom Dia Produtor. Tem que correr, tem que apressar, porque nós estamos trabalhando com confirmação. Ontem nós ficamos aqui até próximo das 11 horas, horário de Brasília, mostrando e vendendo reprodutores. Ontem nós atendemos o estado do Paraná, o estado de Goiás, Mato Grosso, Pará, Roraima, nós atendemos o Maranhão ontem também, nós tivemos comprador no estado de São Paulo. Enfim, o Brasil todo comprou conosco ontem e é só confirmação. Por isso eu já quero aproveitar e já mostrar alguns animais. O lote 17 pode colocar na tela para mim. Enquanto você vai vendo os animais, é uma dupla, porque restaram poucos animais para serem comercializados. E eu quero chamar a atenção dos amigos pelo seguinte. Primeiro, o nosso frete ele é grátis, do jeito que está escrito lá em cima. Aí você fala assim, é grátis para todo o Brasil? Isso mesmo, ele é grátis para todo o Brasil, sob consulta. O que é isso? Porque nós estamos trabalhando dentro da malha viária. Às vezes tem alguma localidade, alguma região, o caminhão não chega por uma questão de balsa. Por exemplo, falando em balsa, o SBA começa a transmitir a partir de hoje, direto de Roraima. O caminhão mandou 6 dias de balsa à nossa unidade. E aí eu chamo a atenção dos amigos porque o SBA vai na frente abrindo o caminho e os outros vão seguindo nossas pegadas. Por isso que o SBA é pioneiro, né? Então nós estamos em todo o Brasil transmitindo ao vivo. A primeira transmissão que vai acontecer ao vivo, direto de Roraima, será o SBA que vai transmitir. Não adianta não, meu amigo. Você está entendendo como é que é o negócio? É pioneiro e sabe, o pioneirismo, e a gente, lógico, que tem um preço para fazer esse trabalho de vanguarda, mas o SBA faz isso muito bem. Tá aí, 2 touros que eu vou mostrando, são 2 filhos do Sherlock. Esses 2 touros, um é avaliado, tem uma avaliação top 2%.
21 meses, o outro tem 24 meses, top 6%, esses dois reprodutores que eu estou mostrando. R$350 na parcela, viu? O lote 17, 350 na parcela só. É isso mesmo, só R$350 na parcela. Tem um touro aí que vem com 37 centímetros de circunferência escrotal. Pode colocar para mim o lote 18, pode colocar o lote 18 na sequência. Aí vem dois touros com 22 e 20 meses, dois touros com 22 e 20 meses, que eu vou apresentando para o Brasil. Um é Sherlock, esse Sherlock da Matinha, ele fez barba, cabelo e bigode dentro da Expo Genética agora 2017. Realmente um touro muito expressivo e todo mundo observa prestando atenção no touro. Esses dois touros aí estão à venda por R$350 na parcela também. Um é Sherlock em vaca basco, o outro é Jabriel Five de Naviraí em vaca bitelo da SS. Touro que vem com quase 500 quilos. Touro é Deca 3, né? Deca 3, 33 centímetros de CE. São dois reprodutores que eu te apresento e o outro é top 9%, o filho do Sherlock. O filho do Jabriel, lembrando mais uma vez, Jabriel é um dos touros, um ícone dentro da raça Nelore, um touro que foi comercializado por valores realmente faraônicos. E nós tivemos agora, no final de semana passado, nós tivemos o Navarro, que é filho do Jabriel também, ou seja, esse tem um touro aí que é irmão do Navarro por parte de pai, é filho do Jabriel também, um touro excelente para a produção. Lote 18 está na tela, deixa eu ver o 19, pode trazer, coloca dois filhos do Ganges. Aí eu estou falando do Ganges, que nos remete a polonês. Polonês é um trabalho também interessante, lá da família Zancaner, né? Um dos touros que quando partimos para a prova, quando partimos para a avaliação, para colocar rótulo no produto, porque a avaliação nada mais é que o rótulo do produto. Quando você chega numa prateleira de supermercado, por exemplo, e quer comprar um produto, você vai lá e vê o produto, se você não conhece, o que você faz? Você pega e lê o rótulo do produto, ou seja, você compra o medicamento, você vê a bula do produto. E essa avaliação dos touros que nós apresentamos, ele é justamente isso, ele é o rótulo do touro, ele é a bula do touro, ele demonstra e fala todo o potencial genético que esse reprodutor é capaz de inserir dentro da sua propriedade, ele é capaz de expressar dentro do seu rebanho. Esse é o lote 19, R$320 na parcela, os dois são filhos do Ganges, que nos remete a polonês. Um é Ganges em vaca Zefeca Abdala, aí nós estamos falando de habilidade maternal, simplesmente o Zefeca Abdala, para se ter uma ideia, ele é pai do Quark, grande raçador nacional, Quark da Col, né? E aí nós temos também o polonês, que nos remete na linha, vamos ver, a materna, a bitelo da SS. Lote 20, pode colocar na tela para mim também, aí eu tenho um neto do Donato, o outro é Berloque da Bom Sucesso. Um é Donato, o outro é Berloque da Bom Sucesso. Estou trabalhando em R$320 na parcela. Aí, ó, olha o bom volume de posterior que esse touro. Rapaz, esse touro que passa na frente, ele é um quadrado de carne, né? E é isso que a gente busca. Por que a gente fala um quadrado de carne? Qual que é o objetivo do produtor brasileiro? É tirar um pouco da perna, por isso que a gente tem aquela expressão, tira da canela, põe na costela. Tira um pouco da perna, aumenta a profundidade de costela, aumenta o comprimento de carcaça e aumenta esse volume de posterior. Esse posterior muito proeminente, essa musculatura lagarta ali na linha do períneo, bastante avantajado, o osso sacro corrigido, isso dá maior comprimento nas suas peças nobres, no corte nobre ali que fica no posterior. Aí eu estou falando da alcatra, estou falando da maminha da alcatra, estou falando da picanha. Estou falando dessas carnes que você procura e, lógico, que tem um valor agregado. R$320, esse é o lote 20 que eu vou mostrando para os amigos. Dá para mostrar mais um? Dá para mostrar? Então vamos mostrar mais um. Nós temos poucos touros, como a Ilane bem destacou na apresentação, né? Tem que confirmar, tem que aproveitar. Mais informações você obtém acessando o nosso endereço eletrônico, o site da Conect Leilões. Você vai acessar lá, do jeito que está escrito aí, ó, Conect Leilões com 2 N's. Lá você vai acessar, vai procurar e ver o lote que mais te agrada. Lá tem o carimbo de vendido, assim como nós estávamos batendo o carimbo ontem, que vendia um lote e nós batíamos o carimbo, né? R$320 na parcela, esse é o lote 20 que está na tela. Pode mostrar o 25, coloca o 25 na tela para mim, um é Ganges, o outro é Varedo Piauí, aí é aquele cruzamento dentro da raça Nelore, né? Cruzamento dentro da raça Nelore, que é o Piauí com o PO, então nós temos Ganges em uma vaca bitelo. Tá aí, ó, o lote 25, pode colocar na tela, valor da parcela, R$300 na parcela, é confirmação. Você vai ligar agora na mesa operadora, você vai ligar agora no telefone que está aí. Esse telefone é celular, é WhatsApp, você pode manter contato com o Silvestre Marinho, 439-9111-2929. Faça bons investimentos, faça bons negócios, é confirmação, não tem disputa, então é quem chegar primeiro, né? Top 5%, os dois garrotes que eu estou apresentando para o Brasil, para você que está vendo o lote de número 25. Para fechar, deixa eu mostrar um trio, para nós fecharmos com tramela de ouro, o lote 26. Lote 26, nós temos uma variabilidade genética nesse lote aí, são 3 animais. Teatro Sherlock Basco, pode pôr na tela para mim.
R$300 na parcela também nesses 3 reprodutores, só para fecharmos com tramela de ouro. É DECA 2, né? DECA 2 na média, esses 2 reprodutores que nós estamos apresentando aí, animais oriundos da Cachoeira 2C, que nós estamos mostrando para o Brasil, para todo mundo conferir e fazer, logicamente, os seus investimentos, né? Só para fechar, Antônio, para finalizar, coloca o lote 34 na tela, que vem por conta da Fazenda Santa Helena. Eu não mostrei nenhum da Fazenda Santa Helena, deixa eu mostrar. Aí é um neto do provador. Um neto do provador, pode pôr na tela para mim, por favor. Um touro bastante interessante também, é um touro individual que nós estamos mostrando. Esse touro está à venda por R$350 na parcela, pode colocar lá para mim. R$350 na parcela para fechar com tramela de ouro, para passar a régua e fechar a conta. Bom, então é isso que nós temos. Lembrando, mais uma vez, eu te convido para acessar o nosso endereço eletrônico, Conect Leilões. Lá estão todas as informações da Conect Leilões. Vale a pena você conferir, vale a pena você ficar atento. Você pode manter contato, inclusive, através do telefone do Silvestre Marinho, que estava aparecendo na tela aí, né? Telefone celular, tem WhatsApp também. E lembrando mais uma vez, acessando o nosso endereço eletrônico, você visualiza todos os lotes que ainda restam. Alguns lotes que ainda restam. No decorrer da programação, nós voltaremos trazendo mais informações e falando mais a respeito desses animais. Volto com vocês, Antônio e Elaine. Muito obrigada, Adriana Edival. Então tem que correr, viu? Porque está quase no fim essa grande oferta, o Brasil inteiro sintonizado aqui na nossa programação. E nós vamos para um breve intervalo comercial, mas você vai ficar com as imagens de outro grande evento marcado para este sábado, a partir das 14 horas, pelo canal do Boi, o leilão virtual Catayama. Na oferta, 30 touros da safra 2015, 200 vacas registradas prenhes e 220 novilhas safra 2015. Você não pode perder. Realização da Central Leilões. Oito horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira, para falar agora sobre o setor produtor de leite. E o setor aguarda medidas do governo federal com relação à mudança. Isso porque o setor passa por uma crise muito séria. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já disse que vai reforçar com relação às mudanças que deverão ser atendidas para os produtores rurais. Essas mudanças devem atingir a importação do produto. Mais detalhes na reportagem de Odacil Canepa. O maior problema do setor leiteiro é com relação ao Uruguai, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Na semana passada, o ministro Blairo Maggi garantiu que está mantida a disposição do governo em mudar a cota de importação. O presidente da Abraleite diz que a medida tem que sair com urgência. Então, toda a cadeia produtiva espera ansiosamente que a decisão do governo seja favorável aos produtores brasileiros e não favorável ao Uruguai. A expectativa nossa é de que seja dada a notícia pelo governo federal, através do MEDIC, que as importações serão pelo menos fiscalizadas, pelo menos controladas. Nesta semana que passou, o ministro Blairo Maggi deu uma declaração que deu a entender que ele não estaria mais nos apoiando, que fosse um recuo, e ele fez uma nota ontem, após várias entrevistas da Abraleite, ele fez uma nota dizendo que está do nosso lado e que realmente enxerga o problema. Então esperamos que o governo entenda isso. O ministro está na Rússia, ontem em uma reunião no Ministério da Agricultura, solicitamos que o Ministério da Agricultura se manifestasse ao MEDIC para que realmente a posição do governo federal fosse favorável aos produtores brasileiros. Na verdade, nós não solicitamos especificamente uma cota, e sim alguma restrição, algum controle dessas importações. Existe um modelo que é feito com a Argentina, em que o setor privado brasileiro com o setor privado argentino fizeram um acordo, e esse acordo foi chancelado pelos governos. Pode ser um modelo parecido com esse. O setor leiteiro aguarda uma decisão do governo nesta semana. Odacil Canepa para o SBA. Ainda falando em leite, pelo 4º mês consecutivo, o preço do leite pago ao produtor em setembro e entregue durante o mês de agosto apontou queda. E essa queda foi de mais ou menos 7 centavos, ficando com a média líquida brasileira em R$ 1,08. Detalhes no relatório divulgado pelo CPEA, que você vai ter acesso agora. O mercado já esperava a queda ocorrida em função de uma dobradinha, aumento da captação e baixa procura por leite e derivados em praticamente todo o país. A queda foi de mais de 6% na comparação ao preço médio registrado em agosto, segundo pesquisas do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc USP.
O preço líquido médio de R$ 1,08 não considera frete ou impostos. A média Brasil inclui os estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo o CPEA, na comparação com setembro do ano passado, a diminuição é de quase 48 centavos por litro, ou de 30%, com dados deflacionados pelo IPCA de agosto último. O relatório aponta que o consumo de lácteos ainda está enfraquecido por parte do consumidor, a ponta final da cadeia. Isso ocorre em função do menor poder de compra das famílias brasileiras. O relatório aponta também que, dessa forma, os preços dos derivados têm diminuído de forma significativa, em uma tentativa de manter o fluxo de negociações. O valor do leite UHT, o derivado mais consumido no país, registrou queda de 7,8% em termos reais, entre agosto e setembro, no mercado atacadista do estado de São Paulo. Mesmo diante desse incentivo para aumentar o consumo, os estoques não foram reduzidos, segundo agentes de indústrias e atacados consultados pelo CPEA. E todo mundo já sabe, com estoques mais cheios, a pressão para a queda nos preços pagos ao produtor. Segundo o relatório, a maior captação leva a maior formação de estoques. De acordo com o índice de captação de leite do Centro de Pesquisas, de julho para agosto, a captação das indústrias subiu quase 5% na média Brasil. Todos os estados, com exceção da Bahia, registraram altas no índice, mas o destaque foi para os estados do sul do país. Em Santa Catarina, o aumento foi de 11,7%, no Rio Grande do Sul, de 6,8%, e no Paraná, de 4,7%. A maior oferta no sul reduziu os preços também no Sudeste, região que é destino de parte da produção sulista por concentrar o maior mercado consumidor do Brasil. No comparativo entre a média de janeiro e agosto de 2016 com a do mesmo período deste ano, o índice de captação na média Brasil registrou alta perto de 15%. O relatório do CPEA informa também que o atual cenário é de preocupação para o setor. O consumo de lácteos só tem sido estimulado com preços baixos nas gôndolas. A queda na mesa do brasileiro não parece ocorrer na mesma intensidade que nos elos anteriores. Varejo e atacado pressionam a indústria para a redução nos preços dos derivados e aumento do prazo de pagamento, uma vez que os estoques têm aumentado. Desta vez, o relatório traz análises de mercado com foco na indústria e no produtor. As indústrias têm que lidar com um difícil equilíbrio entre receber de seus clientes, manejar estoques, definir estratégias de processamento que garantam vendas e pagar a matéria-prima, diz o estudo. O que mais preocupa, no entanto, é que, por essa razão, os laticínios também consideram reajustar os prazos de pagamento no campo, arriscando perder produtores no médio prazo. No elo da produção, pecuaristas enfrentam o desafio de manter sua rentabilidade com a receita em queda, no momento decisivo para o planejamento das atividades para o próximo ano, a reforma das pastagens. Somado a isso, a recente valorização do milho, atrelada ao aumento dos embarques do cereal e o atraso do plantio da próxima safra em função da falta de chuvas, indicam a possibilidade de continuidade de aumento nos preços do cereal e da ração. Assim, alguns produtores planejam aumentar as áreas de silagem para diminuir os custos com a alimentação do ano que vem. Porém, essa tomada de decisão pode ser influenciada pelo atual panorama. Falando ainda sobre o mercado produtor de leite, a cidade de Castro, no Paraná, é conhecida pela criação da raça holandesa pura de origem. E a Cemex, empresa parceira do SBA, é reconhecida pelo trabalho desenvolvido com a genética dessa raça. Você acompanha agora uma reportagem de Rosa Cabral que mostra mais detalhes sobre a criação da raça holandesa pura de origem. A cidade de Castro, no Paraná, está localizada na região centro-sul do estado e tem como atividade principal a agropecuária. Em torno, muitas propriedades rurais que se dedicam à criação de gado leiteiro. A genética holandesa pura de origem é predominância por aqui. Atuando no Brasil
Brasil desde 1995 como distribuidora exclusiva da canadense Cemex Alliance, considerada uma gigante fornecedora de genética animal do mundo, a Cemex Brasil está ramificada por aqui. O bom desempenho rendeu à equipe destaque na Regional do Paraná. Conquistamos a Regional Diamond, focando o trabalho na equipe. Nós somos em 3 representantes na região e dividimos a região por afinidade dos representantes, não por região, para a gente conseguir focar mais o trabalho. Cada um trabalha com os produtores que têm mais afinidade. E assim, trabalhando sério no dia a dia, conseguimos atingir a nossa meta e com isso ganhamos o título. E para isso não basta oferecer a genética diferenciada. Sabe aquele pacote com boa prosa, confiança e visualizar a necessidade da propriedade? É por aí o caminho da parceria que a Cemex leva Brasil afora. Apesar de todo mundo tirar leite, um gosta de uma vaca mais bonita, um gosta de uma vaca mais saudável, um gosta que as vacas produzam mais, um gosta que as vacas durem mais. Estuda cada cliente qual que vai ser o seu foco, para aí você chegar já focado no que como você vai trabalhar. E o que se vê é profissionalização na cadeia do leite. Prova disso é o volume. Sabe quanto de produção é despejada todos os dias nos laticínios aqui? 1,5 milhão de litros. Por que essa região se tornou um polo importante de produção? Principalmente pela colonização da nossa região, feita por europeus holandeses que tinham essa característica no seu país, que a Holanda é conhecida como o berço da produção de leite. Então eles imigraram para o Brasil, na nossa região, em 1951, formaram cooperativas, a Frisia, Castrolanda e Araputi, e com isso trouxeram toda essa tecnologia de produção de leite. Então, como a gente está em pessoas que têm o dom de produzir, sabe buscar tecnologias e qualidade, então eles costumam muito buscar esses produtos da Cemex para utilizar nos seus rebanhos com melhoramento genético. E qual é a filosofia de trabalho da Cemex? Ela trabalha em função do produtor. E isso é até que os nossos clientes aqui veem. É uma cooperativa que vende genética e feita por produtores. Então o que eles fizeram? Eles criaram produtos, soluções para a fazenda, com programas como Repromax, touros de fertilidade semi-alta, Immunity, touros que passam para as suas linhagens, imunologia, um sistema imunológico mais alto, então são menos suscetíveis a doenças. Programas como Health Smart, programas onde você tem filhas desses touros que têm maior eficiência alimentar, menor célula somática, tamanho desejado para o produtor. Então ele sabe que se ele utilizar esses produtos, ele vai ter retorno financeiro com isso. Nós temos que ser cada vez mais eficiente na produção e para ter uma maior rentabilidade. Então a Cemex, com os produtos dela, ela traz isso para o produtor. A Cemex que está presente não só aqui na região do Paraná, mas por várias regiões aí do Brasil, né? Sim, ela é uma empresa nacional, com âmbito nacional, com várias se destacando, crescendo muito cada ano, 10 a 15%, uma das empresas que mais crescem no setor de genética hoje no Brasil é a Cemex. O assunto do Bom Dia agora é o clima. E você, produtor e produtora da região sudeste, muita atenção, porque as chuvas perdem intensidade agora por esses dias e, ao que tudo indica, deve começar a predominar o tempo seco como estava anteriormente. Para não deixar você, pecuarista, produtor, preocupado, vamos perguntar então a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, será que não está prevista aí nenhuma chuva mais abrangente nas áreas de pastagem para dar um alívio também e melhorar as condições hídricas do solo? É com você. As chuvas voltam a se espalhar pelo sudeste a partir da metade do mês de outubro. Essas chuvas voltam a se tornar abrangentes, só que o acumulado de chuva aqui não deve ser muito expressivo, então as pancadas não devem ser com forte intensidade. No decorrer dos últimos períodos, as chuvas ocorreram com forte intensidade na região sudeste, trazendo até a recuperação dos índices de umidade do solo, principalmente entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e toda a faixa leste da região sudeste. Nos próximos dias agora, essas instabilidades
instabilidades perderam um pouco mais de intensidade. Ainda podem ocorrer pancadas de chuva em algumas áreas do centro de Minas Gerais e ainda também na metade sul do estado de São Paulo. Mas, de maneira geral, é o predomínio de tempo mais seco que acaba ocorrendo em grande parte do sudeste. Na semana que vem, pouca coisa deve mudar. Essas instabilidades, ainda que podem ocorrer durante essa semana, já começam a perder intensidade. E aí, a previsão de chuva somente na faixa leste do estado de São Paulo e sul mineiro, mas de forma muito fraca, pancadas irregulares e isoladas. De maneira geral, tempo firme, dias ensolarados e altas temperaturas no sudeste. Só que isso dura pouco tempo, porque a partir do dia 15 do mês de outubro, as instabilidades agora conseguem avançar pela região sudeste. E aí provoca chuva abrangente em grande parte da região. As pancadas mais expressivas se concentram entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. O extremo norte de Minas Gerais ainda não deve receber chuva e o predomínio ainda será de tempo bastante seco. Então, no decorrer das próximas semanas, o tempo seco agora predomina, mas a partir da metade do mês de outubro, chuvas retornam para o sudeste, trazendo também melhores cenários, porque essa chuva, mesmo que de forma mais fraca, ela ainda mantém a umidade do solo mais elevada, garantindo bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais boletins sobre o tempo. E agora o assunto é sobre maquinários que ajudam na implantação de pastagens. Você conhece a VDTEC Multi? A VDTEC Multi é uma versão melhorada da VDTEC Plus, mas a história começou lá em 2012. Quem traz pra gente mais detalhes, quem explica mais sobre esse maquinário é o Guilherme Beretta, da GM Pasto, que já está por aqui nesta manhã de quinta-feira. Guilherme, muito bom dia. Conta pra gente a história dessa máquina. Olá, Antônio, muito bom dia a você, bom dia, Elaine, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a VDTEC Multi exatamente é o terceiro protótipo da VDTEC. Nós lembramos a você que em 2012 nós lançamos a primeira máquina, a VDTEC 190, e que de lá para cá se tornou uma grande opção para você, produtor rural, que precisa melhorar sensivelmente o plantio de sementes aí na sua propriedade. É uma máquina que regula de 2 até 30 quilos por hectare, então você tem a possibilidade de trabalhar com sementes puras, sementes select e também sementes de baixa pureza, sementes com 50 de valor cultural, né? Os 30 quilos vêm exatamente desse produto. E o detalhe importante, talvez a grande diferença em relação às outras concorrentes, é justamente a largura ajustável. Então ela regula de 3,5 metros até 14 metros, né? Você que vai determinar exatamente qual a melhor largura para você implantar as sementes aí na sua propriedade. Lembra você também que a GM Pasto é uma das grandes fabricantes dessa máquina, né? Fabricada aqui em Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, e que traz toda a versatilidade e qualidade de plantio. Outra também característica é justamente a economia que essa máquina vai trazer para você. Uma máquina elétrica e que permite que você, produtor rural, instale ela tanto na dianteira como na traseira do trator, e aí o grande pulo do gato. Nós conseguimos colocar um segundo equipamento na mesma operação, o equipamento que já vai vir fazendo a incorporação das sementes, e aí nós temos distribuição e incorporação em uma única operação. O seu tratorista vai gostar bastante desse serviço. Então, sem dúvida nenhuma, economia de pelo menos R$50 por hectare. Olha, meu amigo, é isso que faltava para você ter sucesso no estabelecimento da sua pastagem. As VDTECs inteiramente à sua disposição através dos números que estão aí no seu televisor. Vamos dar um exemplo disso? Nós vamos lá para o interior do Mato Grosso. O cliente é seu Olímpio Brito Risso, né, um produtor rural que adquiriu as VDTECs e está bastante satisfeito. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da GM Pasto. A gente estava acostumado a plantar com os outros implementos, muito mais difícil a gente conseguir regular a quantidade e a homogeneidade da semente no terreno, e ela nos oportunizou isso. Ela jogou aquilo que a gente queria que fosse jogado e homogeneizou muito bem a semente. Então eu acho que é fantástico, é um implemento muito bom e de muito fácil manuseio, né? Muito simples. Então em uma operação a gente fez o que gastaria para fazer 2 operações. Se você trabalhar hora trator, entendeu? E você vê que fez uma operação única. Homogeneizou muito bem a semente. Então quando você terminou de plantar, você terminou de cobrir a semente. É muito simples de trabalhar com ela mesmo.
até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, tá aí os grandes resultados da VDTEC, Brasil afora, inclusive lá no Mato Grosso, na fazenda do Seu Olímpio. E quem usa recomenda sem dúvida nenhuma, são produtores que são formadores de opiniões e que têm uma ideia formada utilizando aí a sua VDTEC. Olha, meu amigo, não perca tempo, essa máquina inteiramente à sua disposição. Lembrando que a Germipasto tem parceria com várias transportadoras, então nós vamos enviar a sua máquina com toda a comodidade e você vai recebê-la aí na sua casa ou também na sua propriedade. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, onde está sediado a Germipasto, e também um segundo número, esse gratuito, 0800 647 0050. Aí está o nosso endereço virtual, né, o www.germipasto.com.br. Nós temos também um site exclusivo para a VDTEC, que é o www.vdtec.com.br. Inclusive, se você tiver interesse de abaixar aí o manual, né, você pode fazer o download nesse manual, né, para você exatamente ver as especificações dessa máquina. Lá nas mídias sociais, a Germipasto também está presente, tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube, né, o canal de vídeos da internet. Você encontra diversos vídeos, né, grande parte falando um pouquinho mais dessa fantástica máquina chamada-se VDTEC Plus e também VDTEC Multi. Não perca, adquira já o seu maquinário. Antônio, é com você. Guilherme, obrigado pelas informações, pela participação. Até amanhã. Nós vamos voltar daqui a pouquinho para falar sobre a Semana Nacional da Carne Suína. É uma semana que vai mexer com muitos comerciantes de todo o país, mas isso já já aqui no Bom Dia Produtor. É isso mesmo, vamos para um breve intervalo e ainda nessa edição, informações estratégicas para você que trabalha com o mercado do café. Rapidinho, 2 minutinhos e a gente está de volta. 8h27 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente manhã de quinta-feira. Você que está aqui ligadinho no Bom Dia Produtor. E nós sempre reforçamos a importância de participar de eventos agropecuários, pois assim você consegue trocar e ter também mais informações atualizadas sobre o que está acontecendo aí no seu setor. Prova disso, no início dessa semana aconteceu no interior do estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, o Encontro dos Encontros, promovido pela Scott Consultoria. Durante 2 dias, cerca de 800 pessoas ligadas ao setor puderam debater, ter informações, novidades e, claro, o SBA esteve presente e os principais temas abordados é o tema do Bom Dia Entrevista. E para contar para a gente tudinho o que aconteceu durante esse encontro dos encontros, estamos recebendo aqui João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, que esteve presente na segunda e na terça-feira. Vamos começar com a segunda-feira. Foi muito discutido, né, seu João Pedro, manejo, gestão, trabalho de cria, seleção genômica. Quais os pontos principais que o senhor pode destacar aqui para o pecuarista que está aqui sintonizado? Bom dia. Bom dia, Helena. Helena, eu participei terça e quarta, que foi a parte de adubação, né? Terça e quarta. Terça e quarta é questão de pastagem, você, como você falou, tinha mais de 800 pecuaristas de todo o Brasil, gente, Goiás, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, ou seja, há uma preocupação do pecuarista em procurar informações para poder utilizar no seu negócio. Há uma dúvida, uma grande dúvida que todo mundo tem, é a questão da rentabilidade. Hoje, algo que ficou bem claro, porque você teve a parte técnica, teve a parte econômica. A parte econômica foi claro, o pessoal foi bem claro. Olha, infelizmente, aquele produtor com 3 arroba por hectare, ele não vai conseguir se manter no processo. Ou ele vai arrendar, vai vender, ou seja, a pecuária não remunera suficientemente para ele poder ter uma renda. Agora, também, não se fala em 9, 12 arrobas, se fala em 20, 25, 30, irrigada, acima de 70 arrobas por hectare. Ou seja, se criou no Brasil, se desenvolveu no Brasil uma tecnologia, associando tudo, não é só a questão de forragem, associando a questão de genética, a questão de manejo, a questão de
A irrigação A irrigação é o top de linha, né? Seria o máximo possível, né? Mas associando tudo isso, há uma preocupação do produtor, do pecuarista que participou, e muita mulher também, né? Isso é muito importante, até foram homenageadas. As mulheres estão assumindo posições de destaque nesse setor também, isso é muito bom. Então, o que acontece? Há hoje essa preocupação, ou seja, eu tenho uma propriedade, eu preciso torná-la eficiente, eu preciso torná-la rentável. Então, em cima disso foi discutido. Por exemplo, o técnico da Embrapa mostrou os novos produtos, os novos cultivares que estão sendo lançados, a tendência para os próximos 5, 10 anos, ou seja, olhando para frente, na área de mercado, bate muito na questão da qualidade da carne. E essa qualidade da carne não é só para atender o mercado externo, ao contrário, para atender o mercado interno brasileiro. Nós, brasileiros, consumimos 80% dessa carne. Exato. É lógico que nós temos que ter uma costela boa, uma picanha boa, tem que ter cuidados, tem que ter... Isso está diretamente correlacionado com a idade de abate, ou seja, nós não podemos pensar mais abater animais acima de 40 meses, temos que trazer isso para 20, 22, 24 meses. Falou-se muito em semi-confinamento. No momento que você corrige o solo, isso é um fator importantíssimo, ou seja, nós temos que alimentar o solo e o solo alimentar a planta. Essa estratégia tem que ser levada muito a sério. A hora que você corrige o solo, você põe as condições que tem que ser feito, calcário, gesso, fósforo, tudo. Você vê, teve um técnico, um engenheiro agrônomo, Glauco, mostrou umas imagens impressionantes. Ele corrigiu o solo e colocou, não testemunha nada, aquela raizinha pequena, fraquinha, e nos demais, onde ele colocou nutrientes, aquela cabeleira bonita, que a planta vai buscar água a 1,5 metro, 1,80 m. É matéria orgânica, é vida no solo. Falou sobre remineralização do solo, é isso? Também, sobre tudo. Foi 2 dias muito bons, né? Bastante informações. E esses eventos não é só a questão da palestra, é a oportunidade de você sentar, troca, né? discutir, troca informações com outros pecuaristas, falar com os pesquisadores, porque reuniu uma nata de pesquisadores do Brasil, o doutor Moacir Corsi, uma turma top de linha no Brasil. E esses trabalhos, o pecuarista tem a oportunidade de olhar, avaliar, ver o custo, como é que ele pode adaptar, porque ali você tinha cenários de pessoas que trabalham em áreas de 800 milímetros por ano de chuva, regiões do Pará com mais de 2.000 milímetros de chuva, ou seja, você tinha uma ampla gama de cenários e de biomas que o pessoal teve chance de oportunidade de colocar os seus problemas e discutir isso aí. Então, é muito importante esses eventos, e todos os meses acontece ou em São Paulo, ou em Goiás, ou em Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso. É um ótimo oportunidade. E é importante que o senhor e a senhora façam isso, encarem isso não como despesa, encarem como investimento. E vão lá, troquem ideia. Porque hoje a terra ela tem um valor muito grande, mas ela tem que dar retorno financeiro para o dono. Caso contrário, perde a razão de ter o negócio. É verdade. O que mais a gente pode falar, principalmente agora em relação à irrigação? O senhor sentiu também, diante com essa conversa com várias pessoas, e a receptividade do produtor em ouvir a longo prazo o que tem que ser feito? Às vezes fica meio reticente, meio tradicionalista. Como que se encara essas informações? A irrigação não é só questão de adotar ou não essa tecnologia. Você tem outros problemas aliados a isso. Quando você fala em irrigação, o governo federal trabalha na hipótese dos próximos 10 anos dobrar a área irrigada no Brasil. Hoje na faixa de 5 milhões e 600. Nós já estamos entre os 10 países que mais utilizam irrigação. E nós podemos ser o primeiro. Nós temos água, temos chove, tem sol, tem terra, tudo, não tem nenhum problema. A grande questão é o seguinte, você tem 2 gargalos que tem que ser resolvidos. Primeiro, a questão do licenciamento ambiental. Nós estamos criando um monstro na questão do licenciamento que tranca, demora, atrasa. Segundo, a questão da energia. Você precisa de energia a um preço razoável, confiável, que haja manutenção, que não haja oscilações bruscas, que não falte energia. Resolveu esses 2 problemas? Aí começa a entrar o produtor. Você fazer núcleos de pecuaristas que usem a irrigação, porque você não vai puxar uma linha de transmissão para atender um pivô.
Você vai puxar uma linha de transmissão para atender vários pivôs. E aí vem a questão da reservação de água. É pouco provável que o pessoal consiga outorga em cima de rios, de córregos. Agora, o Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o estado que mais, um dos estados que mais usa irrigação, se você voar em aviões pequenos em cima, você fica impressionado a quantidade de represas, pequenos açudes. Ou seja, nós chove 15 milhões, 14 milhões de litros por hectare ano no Brasil. Se você aproveitar essa chuva, nos períodos que tem, armazenar para usá-la, é o ideal. Então, isso que tem que ser feito. Nós temos que desenvolver modelos de aproveitamento dessa água o mais racional possível. Um técnico que abordou essa questão de irrigação, ele comentou muito isso aí, ou seja, nós estamos pensando só em pivô, mas tem outras tecnologias, malha subterrânea, e tem tecnologia para pequeno produtor. Ele vai ter 1 hectare, 2 hectares, que ele vai ter um pasto de qualidade excepcional, pode cortar esse pasto para dar no coxo, enfim, tem várias alternativas e precisa ser colocado no dia a dia nosso. Seu João Pedro, a gente está aqui já com o tempo praticamente encerrado, mas deixa uma palavra, uma frase que o senhor entende que resume muito bem esses 2 dias de encontro ao qual o senhor teve a oportunidade. A palavra-chave foi eficiência, Helene. Falou-se sempre, em qualquer momento tem que ter eficiência. E a eficiência passa pelo conhecimento e tecnologia. Exatamente. Olha, informações de João Pedro Cuitidias, analista de agronegócio, ele que foi um dos participantes, um dos 800 do encontro dos encontros promovido pela Scott Consultoria no início dessa semana. Muito obrigada, seu João Pedro, pelas informações e por compartilhar todo esse conhecimento com todo o Brasil. Obrigado, bom trabalho a vocês. Antônio. E a carne suína corresponde a aproximadamente 10% do faturamento de todos os produtos comercializados no país. E desde a última semana que o produto tem ganhado maior visibilidade nos supermercados. Acontece até o próximo dia 16 de outubro, a Semana Nacional da Carne Suína. Para a gente entender um pouco mais sobre essa semana, eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suíno, Nilo Sá, que fala com a gente por telefone agora. Nilo, muito bom dia. Explica para a gente o que é a Semana Nacional da Carne Suína. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, telespectadores do Canal do Boi. A Semana Nacional da Carne Suína é uma iniciativa da ABCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, do Sebrae Nacional e do nosso fundo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Suinocultura, para estimular o consumo da carne suína no Brasil. A carne suína é a carne mais consumida no mundo, muito saudável, muito versátil, mas no Brasil ela ainda é a 3ª proteína mais consumida, em média 14,5 kg por pessoa por ano, muito abaixo aí, por exemplo, da média europeia, que normalmente gira entre 30 a 45 quilos por ano. Então é um trabalho feito muito forte aí, sobretudo no varejo, nos mercados, para que a gente possa apresentar a carne suína para o consumidor brasileiro de uma maneira diferente. É uma carne muito versátil, que oferece diversas diversas variedades de cortes, mais magros, cortes especiais aí que podem ser feitos seja para um momento de comemorativo ou mesmo cortes para serem inseridos no dia a dia das famílias. Então o objetivo é esse, é fazer com que o consumidor brasileiro conheça mais a carne suína e passe a consumi-la com maior frequência. E o brasileiro vem consumindo cada vez mais carne suína. Somente em 2016 apresentou uma alta de 26% em comparação com 2015. Ô Nilo, fala pra gente, será que existe uma expectativa de aumento de venda nas carnes suínas durante a semana e também em 2017? Nas primeiras 4 edições, nós trabalhamos com o GPA, que são as 2 bandeiras Pão de Açúcar e Extra. E agora, nesta nova edição, nós conseguimos aí a participação também do O Hortifruti, do Comper e da Saint Marché. Então, são quase 600 lojas em 18 estados brasileiros. Realmente é um volume muito expressivo de lojas, representa aí próximo a 10% do varejo alimentício brasileiro, distribuído em praticamente todo o país, e a gente não tem dúvida que com toda essa abrangência aí nós vamos ter mais uma edição de sucesso na Semana Nacional. Ô Nilo, você contou pra gente sobre as parcerias que a Associação Brasileira de Criadores de Suínos fez para esse ano, mas agora fala pra gente sobre as expectativas de vendas.
Antônio Gustavo, a expectativa durante a Semana Nacional é sempre conseguir um crescimento mais robusto, uma vez que há uma concentração de esforços aí da BCS, dos parceiros e das redes participantes em ofertar uma maior disponibilidade, uma maior diversidade de cortes, um maior espaço de gôndola e, naturalmente, a gente acaba atraindo mais os clientes. Esse ano a gente espera de novo um crescimento aí na casa dos 25%, só que isso é mais representativo agora porque o número de lojas é muito grande, são quase 600 lojas em 18 estados, como eu comentei. Já o crescimento per capita, a gente tem que entender que depende de quanto a produção, de quantos maior volume de carne suína a gente consegue produzir. Normalmente, esse crescimento anual, ele seria suficiente para proporcionar um crescimento de meio quilo per capita, todo ano. Isso é o que usualmente a gente cresce, só que a gente espera também crescer um pouco em exportações, o que é muito bom para o país, para o produtor e para o país. Dessa maneira, o mais coerente, mais concreto, é a gente esperar um crescimento aí anual de 0,2 a 0,3 quilos per capita, em se mantendo os índices normais de crescimento de produção e de exportação. Ô Nilo, o Brasil é o terceiro maior país em consumo da carne suína e quarto em produção e exportação. Segundo o mapa, existe previsão de até 2019 um incremento de 4,9%. Fala pra gente sobre as exportações. Existe previsão de aumento nas exportações para 2017? A expectativa para esse ano é um crescimento aí próximo a 2,5%, é o que vem ocorrendo na última década, Essa é a média histórica aí da nossa suinocultura. Alguns anos um pouco a mais, um pouco a menos, mas é muito seguro trabalhar com esse crescimento médio anual de 2 a 2,5% na produção. Já as exportações, o Brasil exporta em média 540, 550 mil toneladas, esse é o nosso histórico aí de praticamente uma década, mas em 2016 nós aumentamos 40% as exportações. Exportamos 733 mil toneladas. Um resultado fantástico, histórico e que felizmente vem se mantendo esse ano, mesmo com todos os questionamentos em relação à qualidade da carne, da proteína animal produzida no Brasil, o que de fato é muito errôneo, Não é à toa que o Brasil exporta proteína animal para mais de 150 países do mundo. As exportações esse ano estão ligeiramente inferior, entre 1 a 2% só abaixo, mas lembrando que como nós estamos falando de um patamar de 40% acima da média histórica, ainda assim é um resultado muito positivo. E as perspectivas para o futuro são positivas também, visto que o Brasil está pleiteando, lutando aí para conseguir abrir novos mercados, A Coreia do Sul está em vias de abrir para a produção de Santa Catarina, o Japão é aberto para Santa Catarina, a gente ainda não realiza negócios em volumes significativos, mas a gente espera aí que a médio e longo prazo, quando o Brasil conseguir mais estados livres de febre aftosa sem vacinação, o que no caso do suíno hoje é um limitante, mais tratados de livre comércio, nós temos uma perspectiva, uma expectativa bastante boa aí que no futuro o Brasil possa continuar crescendo bem forte nas exportações mundiais e representar aí, pegar uma fatia maior desse mercado mundial no suíno, como ele já faz no frango e como ele já faz no boi. Perfeito? Um grande abraço aí, Antônio Augusto, muito obrigado pelo convite, um grande abraço a todos os telespectadores do canal do Boi e até a próxima aí, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado, Nilo de Sá, diretor executivo da Associação Brasileira de Criadores de Suínos. Muito obrigado pela participação. Você acompanha agora as cotações do suíno pelo país. E agora o assunto é sobre a cultivar híbrida Ipiporã, que é um lançamento da Embrapa, que também é uma parceria juntamente com a Unipasto. E essa cultivar pode ser comercializada, pode ser encontrada através da Safra Sul Sementes. Para isso, estou aqui recebendo o Osmair Nogueira, da Safra Sul, que vai explicar mais para a gente sobre os detalhes e as características da Ipiporã BRS. Ipiporã, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Conta para a gente quais são as principais características dessa cultivar. A Ipiporã é o primeiro
a primeira braquiária híbrida, lançado pela Embrapa, é um cruzamento de uma braquiária rosisiensis com uma braquiária brisanta. Então ela uniu essas duas características, tendo como resultado nesse cruzamento uma boa rusticidade da braquiária brisanta, de uma brisanta da coleção da Embrapa, com a produtividade e a qualidade nutricional que a rosisiense oferece em todas as suas linhas dentro da rosisiense. Então é um capim de porte baixo, bastante prostrado, muito palatável, muita folha, pouco talo, facílimo manejo, muito fácil realmente de trabalhar, e a característica mais importante é a primeira braquiária resistente à cigarrinha marranarva, que é a cigarrinha vermelha, que vem causando os danos, inclusive na braquiária brisanta marandu, no braquiarão, na região norte do Mato Grosso, Tocantins, Pará, essa região onde a cigarrinha, nós tínhamos o marandu como uma planta resistente às cigarrinhas, mas a cigarrinha da cana começou a atacar o braquiarão, causando danos severos, e a Ipiporã é a primeira braquiária lançada que também é resistente a essa cigarrinha vermelha. E a Ipiporã exige alguma fertilidade específica, Osmair? Como toda brisanta, se caracteriza por solos de média fertilidade, mas que responde muito bem à adubação. Então, solos de média fertilidade e que faz a adubação de manutenção, ela vem mostrando muito bom desempenho de produção de massa e desempenho, obviamente, de produção de carne e de leite. Perfeito. Nós temos algumas avaliações também, não temos? Exatamente. Para fazer o VCU, que é o teste feito pela Embrapa para o lançamento das cultivares, foram feitos alguns comparativos, entre eles um comparativo do Ipiporã com o marandu, que é o braquiarão, gostaria de apresentar na tela. Então foi feito esse comparativo para avaliar a qualidade da forrageira. Então, enquanto o marandu, como proteína bruta, apresentou nos testes realizados em 5 ensaios regionais, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio de Janeiro, a proteína bruta do marandu deu 9,3, enquanto o do Ipiporã 11,2. Lembrando que é a proteína que é o que faz o desempenho animal, de ganho de peso ou produção de leite. Enquanto isso, a digestibilidade também é um fator muito importante. É daquilo que o animal consome, quanto que ele realmente absorve, quanto que é a digestão dessa forrageira. Na marandu, 58,5, enquanto no Ipiporã, 65,2. Ou seja, um aumento considerável na digestibilidade. Associando proteína bruta com proteína bruta maior, com digestibilidade maior, nós temos um desempenho de ganho de peso animal superior também no diário. Enquanto o marandu apresentou 580 gramas de ganho de peso dia, o Ipiporã 675. Lembrando ainda, esses ganhos de peso é sem suplementação nenhuma, unicamente sal mineral, porque nós precisamos avaliar o potencial produtivo. Às vezes o produtor fica falando, mas valores pequenos, né? Eu consigo mais na minha propriedade. Isso aqui é realmente para a gente comparar duas forrageiras, avaliando único e exclusivamente o potencial dessa forrageira. E aí nós vamos aqui no quilo animal dia, outra informação importante. Então, esse ganho de peso do Ipiporã sobre o marandu é na ordem de 16%. Nós, sempre que viemos aqui, falamos das tecnologias disponíveis hoje para aumentar produção ou produtividade. Nós temos uma forrageira de característica muito semelhante ao marandu, mas que tem um desempenho de ganho de peso animal dia de 16% maior. Isso também é esse percentual que o produtor tem que fazer a conta. Você aumentar em 16% o ganho de peso de animal é bastante considerável. Então, assim, mais uma tecnologia que a Embrapa lança que pode alavancar a produção de carne e também de leite para o produtor rural no Brasil. Nós podemos ver aí que na comparação com o marandu ela é bem superior. E para essa superioridade ter um resultado a campo, ela é exigida para que trabalhe em qual tipo de pecuária? Leiteira, gado de corte? Ela se presta tanto para gado de corte como para gado de leite. Mas quando nós temos uma forrageira com qualidade nutricional superior, nós temos que ofertar essa forrageira para categorias animais mais exigentes em qualidade nutricional, que exige mais qualidade nutricional. Então,
desmama de bezerro, o último terço final de gestação, de vacas em gestação ou vacas em lactação, é para essas categorias animais que o Ipiporã é mais recomendado, porque, mais uma vez, o potencial genético desses animais sendo potencializado com a qualidade nutricional maior, com uma forrageira de melhor qualidade, no qual ele está se alimentando. Então, esse é o objetivo da Ipiporã. Bezerros em desmama, vacas em gestação e o terço final de gestação, vacas em lactação. Mas também pode ser para vaca de cria normal, pode ser para engorda de boi, mas é uma forrageira mais nobre e de porte baixo, facílimo o manejo. O produtor vai gostar bastante dessa nova cultivar. E o melhor disso é que a Safra Sul Sementes é associada à Unipasto. Então, por isso, pode comercializar o produto. Conta pra gente, quem tem interesse, faz como? Muito simples, fácil. A Safra Sul aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Basta entrar em contato conosco no telefone 67-3358-5400. Fale com a nossa equipe de venda. Muito simples, fácil. Despachamos para todo o Brasil. Temos também um e-commerce, uma loja virtual onde o produtor pode comprar também através do site safrasulsementes.com.br. Clica lá em loja virtual, vai ser direcionado para o nosso e-commerce e vai ter toda a comodidade de comprar via internet, que hoje é uma ferramenta bastante útil dentro do cenário comercial aqui no Brasil. Perfeito. Então, você que tem interesse em saber mais detalhes, só ligar no número 67-3358-5400. Esperamos a ligação de vocês. Osmair, obrigado. Eu que agradeço a Até todos. mais. Bom dia. Elaine. O Bom Dia Produtor troca de assunto, atenção, previsão do tempo, se é da região sul, então muita atenção, porque chuva forte chegando a partir de amanhã, inclusive com previsão de temporal. Então, para a gente poder tirar as dúvidas, ver exatamente quais são as áreas que devem receber esse retorno de chuva, inclusive mais forte, eu vou perguntar a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, chuva mais forte chegando mesmo? Conta pra gente. Podem sim, os pecuaristas podem seguir esperando chuvas volumosas para o sul do país. No decorrer dos últimos períodos já houveram episódios de chuvas fortes que recuperaram a disponibilidade hídrica do solo e por conta disso agora no Rio Grande do Sul e também no sul do estado de Santa Catarina, a umidade do solo está superando 90%. Isso já é considerado níveis até de encharcamento do solo. E nos próximos 5 dias, principalmente agora a partir dessa sexta-feira, a chuva volta a ganhar muita intensidade na região sul. O volume de chuva nos próximos 5 dias pode alcançar até 100 milímetros, tanto no norte do Rio Grande do Sul, como também na faixa sudoeste do estado do Paraná. No oeste catarinense também segue chovendo chuvas fortes e pancadas expressivas, com acumulados de até 70 milímetros. Então há riscos até para temporais nessas regiões nos próximos 5 dias. A partir da próxima semana, essa chuva já perde um pouco mais de intensidade, e aí as pancadas não devem ser tão volumosas, mas mesmo assim ainda segue com previsão de chuva forte para grande parte da região sul. Só que dessa vez o volume de chuva fica mais concentrado entre o estado de Santa Catarina, norte e nordeste gaúcho, onde pode chover volumes de 30 até 50 milímetros. Nas demais áreas também há previsão de chuva, mas com menor acumulado. Durante a terceira semana, a partir do dia 15 do mês de outubro, essas chuvas ainda devem seguir contínuas na região sul. A previsão de chuva ainda deve ser com pancadas mais significativas e expressivas. O volume de água dessa vez fica próximo de 50 milímetros entre as áreas mais ao sul do Paraná, grande parte do estado de Santa Catarina e também ao norte do estado do Rio Grande do Sul. Então, no decorrer das próximas semanas, chuvas fortes e volumosas na região sul seguem mantendo essa umidade do solo muito elevada, garantindo bom crescimento para os pastos. Mas, por outro lado, com níveis de encharcamento do solo, essas condições podem dificultar o manejo dos animais no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende, pelas informações. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre agricultura, com destaque para o café. É isso mesmo, daqui a pouquinho você vai ter acesso ao nosso novo colaborador. E você que trabalha com o mercado do café, informações estratégicas, viu? Então não saia daí, rapidinho, eu tenho de beber uma água, um cafezinho, a gente está te esperando.
8 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. Hora de atualizarmos sobre as informações de mercado. Vamos até a B3 Brasil Bolsa Balcão, onde está Walter Puga, que traz pra gente os primeiros destaques desta manhã de quinta-feira. Muito bom dia, Puga. Bom dia, Antônio, bom dia a você e bom dia a todos. Bom, vamos para o destaque no noticiário desta manhã. É que depois de 9 meses de negociação em torno daquela medida provisória que criou o Refis, né, aquele programa de parcelamento dos débitos tributários, o chamado novo Refis, o governo quer mesmo agora que a medida provisória perca a validade. O texto foi aprovado na Câmara Federal na semana passada, né, junto com as alterações feitas na última terça-feira pelos deputados. Mas elas derrubam a arrecadação do governo de 8 bilhões e 800 milhões de reais, que já se esperava estivesse garantida para a equipe econômica. Bom, o prazo máximo de votação dessa medida provisória que cria o Refis termina no dia 11 de outubro, segundo apurou o jornal Estado de São Paulo e a agência Estado. Bom, mas a avaliação é que dificilmente haverá tempo suficiente para que a tramitação no Congresso Nacional seja concluída. Bom, o relator dessa medida provisória no Senado, o senador Ataídes Oliveira, lá de Tocantins, já disse que fará mudanças no texto aprovado e a medida provisória terá de retornar à Câmara. O que preocupa o governo, que agora quer, na verdade, espera caducar essa medida provisória, é que os recursos que vão ser arrecadados, que serão arrecadados a partir de agora com esse Refis, não serão mais aqueles 8 bilhões e 800 milhões, mas cerca de 3 bilhões e 200 milhões de reais, muito abaixo do que a equipe econômica do governo previa. Tudo isso porque os deputados incluíram benefícios para empresas, para igrejas, para instituições em geral, ou seja, muitos descontos, muito perdão incluído nessa medida provisória pelos deputados que aprovam, né, que devem aprovar essa medida proposta pelo governo. Agora o governo olha com outros olhos, né, vê com outros olhos, quer que caduque essa medida provisória, caso contrário não fará uma arrecadação esperada. E isso aumenta o rombo na conta do governo. O esperado Refis, parcelamento das dívidas tributárias, ainda é um problema não resolvido no governo federal e deixa em dúvida empresários de todo o país que querem, de uma maneira ou de outra, acertar as contas com o fisco. De olho na informação, porque o que nós noticiamos no dia a dia mostra para você, que acompanha o Bom Dia Produtor, o que ocorre no mercado. 8 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Nosso tempo é curto, mas veja o que está ocorrendo nas principais bolsas do mundo. Veja como o dia começa fora do Brasil. Começando pela Ásia, feriado em Hong Kong, feriado em Xangai, feriado também em Shenzhen, lógico, na China, feriado que dura uma semana. Só na semana que vem teremos o retorno das operações nos mercados de Xangai e Shenzhen. Seul tem um índice Kospi também, hoje sem referência, porque é feriado na Coreia do Sul. Leve alta na Bolsa de Tóquio, praticamente estável. Na Ásia, o mercado trabalha praticamente sem grandes operações. Algumas outras bolsas asiáticas operam, mas nada de muito diferente do que nós temos visto nas últimas semanas. Sem essas bolsas, que são as mais importantes, operando por conta do feriado, não há grandes volumes de negócio no mercado asiático, pelo menos no mercado de bolsa. Enquanto isso, na Europa, o mercado vai digerindo as dificuldades que a Espanha enfrenta, né? Bom, as bolsas não têm uma direção única na Europa, você tem na tela do seu televisor, Frankfurt recua agora 0,21%, Londres sobe 0,29%, o que se tem no mercado de Paris é praticamente uma estabilidade, mas Madrid recupera, depois de fortes perdas, a Bolsa de Madrid se recupera. Ela é puxada por uma reação aí em ações de bancos da Espanha, mas essa separação da Catalunha pode trazer mudanças para a economia espanhola. O mercado deve oscilar muito nos próximos dias. Isso porque algumas empresas importantes da Catalunha, com a perspectiva de uma separação da Espanha, ou pelo menos uma discussão acirrada sobre essa separação, já desejam deixar a Catalunha rumo a outras regiões da Espanha. Os empresários temem, os dirigentes de grandes empresas temem que terão problemas no futuro caso decidam se manter na Catalunha e a Catalunha insista nessa separação. Há muita dúvida, muita tensão no mercado espanhol, hoje em alta, mas vamos lembrar, teve forte baixa recentemente. E o que ocorre nos Estados Unidos também é uma preocupação com tudo que ocorre na Europa. Veja, na Bolsa
nas bolsas americanas, índice Dow Jones subia agora há pouco, mas subia pouco, 0,01%. Standard & Poor's também subia 0,01%. E a Nasdaq, negociada no mercado futuro, aquele índice de ações de empresas de alta tecnologia, a da Nasdaq, né, estava em alta mais acentuada de 0,06%. Agora, o que ocorre no Brasil enquanto isso? Bom, ontem nós tivemos o índice Bovespa com os investidores realizando lucro, a Bolsa caiu depois de renovar um índice recorde. Veja, depois de passar aí dos 76 mil pontos, rumo aos 77 mil pontos, ontem a Bolsa recuou um pouco. Recuou para 76.591 pontos, teve uma queda de 0,22%, então tivemos aí uma paralisação na alta constante da Bolsa que nós vimos recentemente. Enquanto isso, o dólar fechou em queda, seguindo o comportamento do dólar em relação ao mercado internacional. O dólar comercial perdeu força diante das principais moedas do mundo ontem, não foi diferente frente ao real. Veja o fechamento, segundo a CMA, dólar comercial fechou a R$ 3,13 mais 20, perdeu 0,5%. Então, uma acomodação no mercado agora, tanto em relação à Bolsa, como em relação à alta do dólar que nós vimos recentemente. Mas tudo isso tem forte influência não só do mercado brasileiro, dos problemas da política brasileira e da economia brasileira, mas também de outros países. O dólar ontem perdeu frente a diferentes moedas do mundo. Por isso, perdeu também frente ao real. Nenhum motivo especial para fazer o dólar ter essa queda ontem no Brasil frente ao real. 9h02, horário de Brasília. Eu encerro por aqui a minha primeira participação. Daqui a pouco eu volto. Nós vamos falar de sustentabilidade e das vantagens que as empresas comprometidas com a sustentabilidade obtêm no mercado. Eu volto já já. Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho, mais informações em tempo real, direto da B3, Brasil Bolsa Balcão, aqui no Bom Dia Produtor. Elaine? O assunto, a agricultura, e hoje o destaque é o mercado do café. E quando o assunto é o café, vale destacar que hoje o café vive um grande dilema chamado clima. Não chove há muitos e muitos dias em algumas importantes regiões produtoras ou choveu muito pouco. E ao que tudo indica, não deverá ter uma mudança significativa deste perfil no curto prazo. E com isso, a tão sonhada safra recorde de café de 2018, a cada dia que passa, fica mais distante. Para que no médio prazo também, mas isso também pode contribuir para que mantenha no médio prazo as cotações tanto aqui no mercado interno quanto no mercado internacional ganhando sustentação. E a pergunta que você, produtor, que trabalha com café, deve estar se perguntando nesse momento, o que fazer neste momento, qual estratégia utilizar? E a gente trabalha com duas questões, se o clima colaborar e se o clima não colaborar. E para responder essa questão, nós temos a satisfação de hoje estar apresentando o nosso novo colaborador do Bom Dia, uma pessoa bastante importante no meio. Olha só o currículo dele. Há mais de 25 anos, ele atua no negócio de café como corretor e também consultor. É presidente do Sindicato de Corretores do Café do Espírito Santo, parceiro também no Conselho Nacional do Café em Brasília e conhecido nacionalmente como a voz do café. Se você disse Marcos Magalhães, é ele mesmo, e hoje, a partir de hoje a gente vai ter informações e a gente vai perguntar então para você, viu, Marcos, ele que vai falar com a gente agora sobre duas situações. Se o clima não colaborar, o que o produtor de café deve usar como estratégia, se o clima colaborar. Vamos começar? Se o clima não colaborar, Marcos Magalhães, e já não está colaborando, o que fazer? Bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Elaine, bom dia, amigos produtores. Muito bom começar o dia perto de vocês, fazendo o que gosto, levando informação a quem precisa e mudando a vida das pessoas. Isso é muito bacana e é um prazer estar com você aqui, Elaine. Com relação à sua pergunta, o que os produtores devem pensar e fazer se o clima não colaborar? Eu acho o seguinte, que o clima já não vem colaborando, principalmente em Minas Gerais. No Espírito Santo há 2, 3 anos que o clima não colabora. Esse ano tivemos um regime de chuvas aqui um pouco melhor do que estávamos vendo nos últimos 2 anos, mas no todo a cafeicultura do Brasil como num todo sofre com um clima diverso que vai penalizando o setor produtivo e vai comprometendo os próximos ciclos produtivos. O que o produtor tem que pensar, primeiro, é dentro do possível saber quanto custa a sua produção, dentro do possível ter custo baixo, dentro do possível não perder boas oportunidades de realizar negócios quando eles aparecem. Agora, no curtíssimo prazo, no curtíssimo time, não vejo grandes mudanças no cenário mercadológico. Acho que o cenário só começa a mudar quando os grandes players internacionais
internacionais caírem em si de que a safra do ano que vem não será boa e assim é possível que as bolsas internacionais revertam a trajetória de baixa e possam dar aos níveis internacionais a sustentação que eles tanto precisam. No mercado interno existe uma conjugação de dólar, de bolsa, de demandas que não permitem com que os preços oscilem com grande volatilidade. Mas, de qualquer maneira, se as bolsas subirem daqui para frente, dentro de um cenário de insegurança produtiva do ano que vem, é possível que os preços internos do café, principalmente o arábica, se mantenham um pouco mais firmes do que o conilon. Ou seja, acompanhamento full time do mercado, estar sempre ligado nas informações, é condição sine qua non para um produtor sabido, inteligente, não perder boas oportunidades de realizar negócios. Vamos trabalhar então com duas hipóteses. Vai que o clima colabora. O que fazer então? A voz do café, Marcos Magalhães. Agora, Elaine, com relação à sua segunda pergunta, se o clima colaborar e se nós tivermos uma grande safra no ano que vem, o que particularmente não acredito que vá acontecer, o produtor tem que ter a mesma pegada, não pode alegar ignorância informativa ou dar as costas ao mercado para não perder boas oportunidades de realizar negócio. Mas eu sempre tenho um mantra comigo que diz o seguinte, que o produtor não nasceu para sofrer. O produtor sabido, ele dilui riscos, ele faz média de preços na sua venda, sempre aproveita canais de alta quando eles aparecem para realizar bons negócios, ou seja, se ele vislumbrar na sua lavoura uma produção boa no ano que vem e se porventura houver chance de preços melhores no curto prazo, eu acho que ele deve vir ao mercado vendendo o futurão, pondo dinheiro no bolso, travando um pouco das suas negociações futuras no mercado, porque colocar todos os seus ovos numa mesma cesta, no caso específico do café, é muito arriscado. Eu acho que assim, se o produtor tiver a convicção de que ele tem custo baixo, de que ele tem uma safra boa à frente, deve vender o futurão e acompanhar esse final de ano agora no que tange as bolsas e, se houver chance do presente também melhorar, ele faz as travas, ele vende aqui e vende o futuro. Mas nunca entre uma safra futura. Se você tiver produção garantida, toda descoberta, quer dizer, todo sem venda. Venda 10, 20% da safra e especule só com uma parte da sua produção. Não especule com tudo, porque o risco de se machucar é grande. Mas no todo, acho que temos ainda pela frente 3 meses de grande ansiedade e 2018 com certeza reservará a todos nós grandes emoções mercadológicas. Foi um prazer estar com você, Elaine, com todos vocês produtores aqui no canal do Boi, para todo esse Brasil verde e amarelo. Um abraço do Marcos Magalhães, da Voz do Café. Sem que precisar, estou por aqui. Tchau! Muito obrigada. E com isso, você tem acesso agora ao nosso novo colaborador, Marcos Magalhães, do MM, a Voz do Café. E você viu? Informações importantes para a sua tomada de decisão. Antônio. E o Grupo Terra Grande faz um trabalho sério há quase 50 anos. Você vai acompanhar agora um convite do André Curado, do Grupo Terra Grande. Queria convidar a todos para estarem conosco no próximo dia 15 de outubro, na cidade de Tucumã, no Pará, no recinto Tucumã Leilões, para o nosso 25º Leilões de Touros do Grupo Terra Grande. Nesse leilão, nós vamos ofertar, como de costume, animais, todos eles classificados como elite, top médio 9% dentro do programa Geneplus Embrapa, que é onde que nossos animais são avaliados. E teremos nesse leilão frete livre para qualquer quantidade para os estados do Pará e Tocantins. Carga fechada, 16, 32 touros em toda a malha viária nacional. Quero fazer aqui um alerta que dia 15 de outubro é o primeiro dia de horário de verão. E como nós vamos realizar no estado do Pará e lá não entra horário de verão, então a transmissão começa pelo canal do Boi a partir das 14 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário local. Quem não puder estar conosco acompanhando pelo canal do Boi, acompanha pelo Remate Web. E toda a nossa equipe vai estar a partir das 12 horas, horário local, no recinto para receber todos vocês. Muito obrigado, fiquemos com Deus. Como você acompanhou, é no próximo dia 15 de outubro, direto de Tucumã, no Pará. Você não pode perder transmissão, é claro, pelas lentes do canal do Boi. Informações de mercado, Elaine. Isso mesmo, aqui a gente não para não, viu? Vamos voltar a B3 Brasil Bolsa Balcão, porque chegou a hora de Walter Pulga Júnior também falar sobre uma questão importante que vem sendo discutida em todos os setores, que é a sustentabilidade. O que você traz pra gente, Pulga? Bom, Elaine, é que a Bolsa, a nossa Bolsa, a B3, a Brasil Bolsa Balcão,
fez uma pesquisa, perguntou a todas as empresas que têm papéis listados aqui, empresas que têm ações, o que elas fazem, como fazem em relação à sustentabilidade. E o resultado é surpreendente e negativo. Apenas 13,5% das empresas abertas que têm capital negociado aqui na Bolsa, capital aberto, levam em conta recomendações internacionais para a adoção de princípios de sustentabilidade empresarial, de governança corporativa, de responsabilidade social e respeito ao meio ambiente ao considerar os seus balanços, né? É o que mostra essa pesquisa que foi feita pela nossa Bolsa junto a essas empresas. Veja, a pesquisa chama Relate ou Explique para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ela foi realizada pela B3, aqui pela Bolsa, para atrair a atenção de analistas e investidores para as companhias que adotam essas regras, essas boas práticas, né, de transparência e de gestão. Agora, vamos lembrar que são, num total, 443 empresas listadas aqui na Bolsa. 296 empresas não responderam sequer às perguntas, ao questionário da Bolsa sobre sustentabilidade. E dentre as 87 que informaram o motivo de não aderirem à agenda, 36 delas apontaram, apenas 36, veja, menos de 10% apontaram que ainda não fazem, mas avaliam a possibilidade de se envolver com práticas que demandam aí, né, que levam a uma sustentabilidade. Eu conversei sobre esse assunto com a diretora de Sustentabilidade e Comunicação aqui da B3, Sônia Favaretto. E ela explica a importância dessa pesquisa e as vantagens que as empresas que aderem protocolos de sustentabilidade obtêm no mercado, inclusive obtendo financiamento e investimentos com maior facilidade. É uma exigência de grandes investidores hoje o envolvimento das empresas com sustentabilidade. Acompanhe a entrevista que eu tive ontem com Sônia Favaretto. Sônia, obrigado por ter vindo participar do nosso programa. Vamos falar desta pesquisa importante que a B3 realizou junto às empresas de capital aberto que têm ações comercializadas aqui. E a pergunta é o que elas fazem e estão fazendo em relação à sustentabilidade. Poucas empresas projetam, trabalham para a sustentabilidade? Puga, obrigada pelo convite. Na verdade, a gente tem níveis, né, dessas empresas, o quanto elas já estão comprometidas, o quanto elas estão fazendo ou não essas práticas, né? Essa pesquisa especificamente, a gente quis entender das companhias o quanto elas já estão comprometidas com a agenda da ONU para esta temática da sustentabilidade. A ONU traçou uma agenda que a gente chama Agenda 2030, que são que objetivos o mundo, todos os países, nações integrantes da ONU concordaram, que objetivos o mundo tem que atingir em 2030. E chegamos a 17 objetivos, que são chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem fome, a gente tem água, a gente tem vida marinha, a gente tem educação, uma série de objetivos. Então, a pesquisa quis saber o seguinte: você, companhia, já está considerando esses objetivos na sua gestão, no seu relatório, que era a pergunta objetiva. Então, o que a gente olha pela pesquisa foi o primeiro ano, né? Então, a gente ainda tem muito a avançar. Tem muita empresa que não respondeu porque era voluntário, né? Tem empresas que responderam que sim e tem empresas que responderam que não, mas explicaram por que ainda não estão comprometidas com esta agenda da ONU, né? Agora, é importante dizer, Puga, que essa é uma agenda nova. A ONU lançou no final de 2015. Então, é uma coisa que ainda está começando. Agora, voltando à sua pergunta original, em termos de sustentabilidade, já temos muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Agora, de novo, depende do entendimento da empresa, da prioridade da empresa, e aí a gente vai construindo. Empresas comprometidas com sustentabilidade, que têm ações aqui na Bolsa, cerca de 13,5%, a julgar pelo resultado das perguntas que vocês encaminharam nessa pesquisa. Mas pelo menos 20% dessas empresas disseram que não têm esse compromisso ou não responderam ao questionário, cerca de 80 empresas. A pergunta é, como avançar agora, o que a B3 pretende fazer incentivando, já que a senhora, como diretora de sustentabilidade, incentiva as empresas a aderirem a esse protocolo de sustentabilidade. O que a B3 pretende fazer? Na verdade, assim, de novo, a pesquisa ela era muito focada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, para esta agenda, a gente vai fazer agora alguns workshops com as empresas, explicar o que é isso.
Que diacho de objetivos são esses? O que a ONU está pretendendo? Como isso impacta na minha empresa? O que é sustentabilidade para a minha empresa? A gente vai fazer workshops até o final do ano, convidando essas empresas ou que não responderam ou que ainda não estão fazendo, para começar esse diálogo e para começar a explicar do que se trata. Agora, é importante dizer que a B3 tem uma série de outras iniciativas, índice de sustentabilidade empresarial, índice de carbono eficiente, a gente trabalha com as empresas em outras agendas com guias de sustentabilidade. Então, assim, tem uma ampla série de iniciativas. Em relação à pesquisa, o passo concreto agora, vamos chamar essa turma para conversar, explicar do que a gente está falando, explicar qual que é a proposta da ONU e mais, como é que isso faz sentido para o seu negócio. Porque às vezes pode parecer uma coisa meio abstrata, a ONU está longe, debatendo, deixa eu ganhar o dinheiro aqui. A gente tem que casar esses mundos. E essa é a pergunta que eu faço agora. Os empresários normalmente reclamam que trabalhar com sustentabilidade, respeitando regras ambientais, sociais, custa muito, é caro. Agora eu pergunto, vale a pena? Pulga, se você passa por uma crise ambiental na sua companhia, numa crise social, trabalho infantil, trabalho escravo, derramamento, né, de vazamento na parte ambiental, em 1 minuto essa pergunta está respondida, porque é o custo de não fazer. Então, a pergunta, geralmente a gente fala, o que eu ganho em fazer? O que você perde se não fizer, meu amigo? Por quê? Porque o mundo vai para lá. Porque as questões sociais e ambientais, elas não são mais acessórias, elas estão no risco do negócio. Banco hoje tem engenheiro ambiental na área de risco. Banco hoje, para conceder um crédito de empreendimento, ele faz todo um escrutínio não só mais financeiro. Ele quer saber se aquela companhia está seguindo todas as variáveis ambientais, sociais e de governança. Então, na verdade, a abordagem que a gente tem com as companhias é conscientizá-las que elas estão vivendo um mundo em transformação. Todos nós estamos. A gente não lida com a água hoje como lidava há 20 anos. Não é verdade? A gente lavava carro com a maneira aberta e a água ia embora. Faz isso hoje. Você não faz mais. Então, o mundo mudou do ponto de vista de recursos naturais, do ponto de vista de crises sociais. Então, o que a gente conversa com as empresas é nessa linha de dizer, olha, precisamos mudar a forma de gerir, precisamos trazer essas preocupações. Tem um custo? Tudo na vida vai ter um custo. Se você quer lançar um novo produto, você vai ter que investir para lançar o produto. Agora, o que você tem que avaliar é assim, e se você não fizer? O quanto preparado você está para uma crise que pode levar o seu valor de bolsa lá para baixo? O quanto preparado você está para ter uma intervenção de um Ministério Público ou para você ter uma crise reputacional que o seu consumidor não compra mais o seu produto? Quanto preparado você está? Então, é dessa forma que a gente tem que abordar. Agora, vamos falar de algumas vantagens. Quem já aderiu, empresas que aderiram a protocolos de sustentabilidade, seja o da ONU, ou seja, outro protocolo adotado, tem vantagens? Tem, cada vez mais do ponto de vista, já que a gente está falando de negócio, investidor. Investidor cada vez mais quer saber se a companhia está dentro de um índice de sustentabilidade para poder alocar portfólio, para poder alocar recurso ali. Então, Pulga, assim, a vantagem para ela é reputacional, sem dúvida, porque todo mundo tem que estar atento a isso. Mas mais do que o reputacional em alguns lugares, recursos a mais que ela recebe de investidor, em outros lugares, é condição para exportar. A gente já está vendo isso. Recebe facilidade. Empresa comprometida com sustentabilidade tem facilidade para aumentar a exportação. Exatamente. Ou às vezes não consegue exportar. Tem país europeu que não recebe exportação de determinada, né, não trabalha com determinada empresa se não estiver seguindo protocolos sociais e ambientais. Então, isso é um padrão, é critério. O que a gente está falando aqui cada vez mais, as questões sociais e ambientais, elas se tornam critérios para a operação. Então, critério para o investidor alocar recursos, critério para você conseguir entrar numa linha de exportação, critério para você ser aceito em outros tipos de rankings, por exemplo, né, que tem a ver com reputação, tem a ver com desempenho. Já atinge alguns setores de financiamento, o custo de financiamento? Já atinge. A gente tem o setor financeiro brasileiro, a gente já trabalha com essa temática há décadas. Né? Princípios do Equador, que é para Project Finance, que trabalha com toda essa temática. A gente tem o Banco Central, o Brasil é um país, um dos únicos do mundo a ter uma regulação para uma política de responsabilidade socioambiental. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no Brasil, desde 2015, todos os bancos que operam, bancos e outras instituições sob o Banco Central têm que ter uma política de responsabilidade socioambiental, você é auditado por isso. Isso é lei, no Brasil isso é lei, nem todo mundo sabe. Banco Central é a primeira legislação brasileira em que as companhias têm que aderir a esse protocolo socioambiental. Ou seja, traz, vamos dizer, facilidades maiores para quem está comprometido no mundo de hoje com a sustentabilidade. Não tem dúvida, seja, como eu já falei, na questão de alocação de portfólio, seja na antecipação de legislação vai chegar
se você é um empresário com visão, você não está pensando no ano que vem. Você está pensando 5, 10 anos à frente. E 5, 10 anos à frente, você tem que estar preparado para o mundo que vai acontecer. Essas legislações vão chegar. Mercado de carbono vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Taxações sobre essas questões vão vir, porque é a regulação, é o jeito que o mercado opera. E não só no Brasil, e no mundo. Então, você estar atento a isso, você está sendo um empresário, um produtor, enfim, que está tendo uma visão estratégica. Você vai se antecipar. E você vai ter um diferencial competitivo para isso, porque cada vez mais está sendo valorizado do ponto de vista econômico. Bom, você acaba de ouvir Sônia Favaretto, diretora na área de sustentabilidade aqui na B3. Projeto avança e agora uma conversa com as empresas. Empresa listada aqui tende a aderir, um número maior daqui para frente, os protocolos de sustentabilidade. Agradeço a sua participação, obrigado pela sua entrevista. Obrigada, Paulo. Voltamos ao programa. E é bom lembrar, Elaine, Antônio, telespectador que acompanha Bom Dia Produtor, a B3, a Brasil Bolsa Balcão, foi a primeira bolsa de valores do mundo, ou seja, a nossa bolsa foi a primeira bolsa de valores do mundo a assinar o Pacto Global da ONU. Isso ocorreu lá atrás, em 2004. E é a primeira bolsa de um país emergente a se comprometer com os chamados princípios para o investimento responsável, isso em 2010. Pelo pioneirismo, Sônia Favaretto foi homenageada na ONU recentemente, recebeu uma titulação, vamos dizer assim, não foi um prêmio, foi uma honraria. Em nome da nossa bolsa, nós estamos na frente. Nós temos a nossa bolsa de valores socioambientais e temos um índice de sustentabilidade empresarial que outras bolsas do mundo já copiaram, muitos não sabem. A Bolsa de Portugal copiou e a Bolsa da África do Sul também. O que o Brasil fez já repercute no mercado internacional quando falamos de sustentabilidade. De olho na informação, sua empresa pode ter o futuro comprometido se não estiver dentro dessa temática, sustentabilidade. Elaine, Antônio. Obrigada a você por nos repassar também essas importantes informações referentes ao trabalho desenvolvido em prol da sustentabilidade. Por aqui, vamos nos encaminhando para o último bloco desta edição de quinta-feira. Mas daqui a pouquinho teremos informações de mercado direto da B3, informações em tempo real que você acompanha aqui no Bom Dia Produtor. 9 horas e 27 minutos, rapidamente vamos voltar até a B3 Brasil Bolsa Balcão para saber quais são os destaques das primeiras negociações neste momento. Pulga. Antônio, nós temos o café ainda sob pressão no mercado internacional. Ontem a Bolsa de Nova York ensaiou uma reação, mas perdeu força e o café terminou em queda de novo, perdeu 6, 5 centavos de dólar por libra-peso. Bom, voltou a ceder diante de um clima favorável no Brasil. De olho no Brasil, os operadores do mercado internacional veem a possibilidade de uma boa safra o ano que vem, bem melhor do que se esperava, né? Diante dessa seca que nós vimos agora, essa estiagem prolongada, e os preços continuam sob pressão. Não foi diferente aqui, viu? Aqui a perda passava em alguns contratos futuros de mais de $1 por saca, ou seja, café continua a perder preço no mercado internacional. E perde preço também no mercado físico. Veja, no sul de Minas Gerais já se negocia café arábica, bebida boa, entre R$445 e R$450 a saca. Isso no sul de Minas. No Cerrado Mineiro, entre 455, no máximo R$460 a saca. São dados apurados ontem por Safras e Mercado, ou seja, perspectiva de baixa para o café também no mercado físico, no preço pago ao produtor de café. Café Arábica Rio tipo 7 da Zona da Mata de Minas Gerais, também patinando entre R$400 e R$405 a saca, mercado sob pressão. Agora, o que o CPEA constatava ontem, considerando o café Arábica tipo 6, referência para a pesquisa do CPEA, e entregue aqui em São Paulo, é uma outra baixa de quase 1%, né? Recuou para R$ 438,28 a saca em média, ou seja, em poucos dias de negociação no mês de outubro temos uma baixa para o café de 2,30% aproximadamente. Queda acentuada para o café no mercado físico também é a constatação dos números do CPEA. E o café robusta já perde preço também no Espírito Santo. Você acompanha agora o índice apurado, né? O indicador café robusta lá no Espírito Santo apurado pelo CPEA. Veja, R$ 393,47 a saca em média, uma baixa de 0,28% entre 3 e 4 de outubro, né? O que nós temos no mês é uma queda superior a 0,
70%. E os produtores de café do Brasil, agora se sabe, ficam com apenas 10% do lucro da indústria. Embora cerca de 85% a 90% das receitas de exportação do café fiquem com os produtores, eles recebem apenas 10% dos lucros da indústria cafeeira. É o que afirmou o gerente do Programa Brasil da Plataforma Global do Café, Pedro Ronca, durante uma conferência global de sustentabilidade do café lá em Genebra, na Suíça. Isso foi divulgado ontem, né? Ele disse também que com a ajuda de centros de pesquisa, do Conselho dos Exportadores de Café e de grandes empresas do agronegócio, vale lembrar aí Syngenta, Bayer, a Dupont, o setor de café do Brasil pode se aproximar dessa plataforma global de café que prevê que 80% da produção deve vir de pequenas e médias propriedades do Brasil. Resumindo, o cafeicultor fica com uma pequena parte do lucro da indústria e é preciso alterar esse quadro, de preferência apoiando os pequenos e médios produtores dos países produtores de café. Ele fala de uma plataforma global. O Brasil está incluído nisso. Bom, há uma movimentação no mercado internacional e você fica de olho, porque agora em Nova York, o que acontece com o café arábica você tem na tela do seu televisor. Veja, o mercado continua sob pressão. Os primeiros negócios nesta manhã trazem queda de até 25 pontos para café no mercado americano. O café para dezembro recua agora para $1,25 por libra-peso, vai cedendo um pouco mais. O café negociado para março cede quase 0,20%, cai para $1,28 por libra-peso. E o contrato de maio ainda se mantém acima de $1,30, mas já se aproxima aí de $1,30 por libra-peso, agora $1,31. Veja, café continua sob pressão lá fora e também aqui. Vamos à B3? Aqui na B3, no segmento mercadoria, ainda segmento BMF, veja, café para dezembro recua também, perde 0,29% agora e cai para $154,50 a saca. O tempo é curto, agora 9h30, horário de Brasília. Vamos rapidamente para o mercado do boi gordo. Você que é pecuarista, acompanha a média CPEA. Veja, segundo o CPEA, em média, boi gordo era negociado no interior de São Paulo a R$ 142,35 a arroba. Essa média teve um ganho de 15 centavos por arroba entre os dias 3 e 4 de outubro. Ainda mantém cotação acima de R$ 142 a arroba, boi gordo no interior de São Paulo. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, veja a média apurada pelo CPEA, você tem na tela agora R$ 1.171,36 por cabeça, ou seja, continua a pressão sobre o bezerro. Já essa pressão começou no dia 3, continuou no dia 4, perspectiva é que haja uma manutenção dos preços próximos desse valor. Não se espera uma queda mais acentuada do que essa que nós vimos nos dias 2, 3, entre os dias 2, 3 e 4 de outubro. Mas é esperar para conferir. Aqui na B3, mercado futuro de boi gordo ainda sob pressão, com alguma oscilação. Você tem os primeiros negócios desta manhã. Boi gordo é negociado agora com leve alta, recuperação para os preços do boi gordo aqui na B3. Outubro opera boi gordo no mercado futuro a R$ 140,70 a arroba, um ganho de 0,18%. Leve alta para boi gordo com entrega em novembro a R$ 139,90 e boi para dezembro a R$ 141,50 arroba, também tem alta. Reação positiva, preços em alta para boi gordo, recuperação no mercado futuro de boi gordo aqui na B3. E antes de encerrar, mesmo passando um pouco do horário, Elaine, Antônio, telespectador, de olho no dólar, porque dólar é comercializado agora em média R$ 3,13 mais 80, em alta de novo, o dólar se aproxima de R$ 3,14. Depois da baixa ontem, o dólar tem movimento de alta frente ao real nesta manhã. Eu encerro por aqui, volto o sinal para Campo Grande. Walter, pelas informações, você sabe que aqui no Bom Dia Produtor, diariamente você tem informações direto da B3 ao vivo, em tempo real. Isso para você, produtor rural, ficar antenado com tudo que acontece no mercado brasileiro. Voltamos amanhã, né, Elaine? É isso mesmo, e sabe que sexta-feira tem programação especial. Já vou adiantar para você. A gente tem observado uma tendência. Você já percebeu que é cada vez mais comum casamentos na fazenda, no campo? Pois esse vai ser o assunto de amanhã, portanto, imperdível. A gente espera a partir das 7h15 pelo horário de Brasília. Para você, uma excelente quinta-feira. Voltamos amanhã e contamos desde já com a sua audiência, com a sua participação. Até mais. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal.
pra molhar.